Você não entende o que eles dizem, né? O relacionamento não depende das palavras de jeito nenhum. Quando eu inicio o primeiro contato, quero que eles foquem apenas nos meus olhos. Presumo que as coisas podem dar errado rápido e eles não querem mais ter nada a ver com você. Respeito é uma ciência. Para criar um relacionamento, use apenas mecanismos psicológicos. Se você coloca recompensas externas que geram muita dopamina, você se torna apenas um distribuidor. Isso é perigoso. Não é bom simplesmente ir se divertir com o pessoal da tribo, ou sabe, você precisa manter o controle. Como você explicaria o que faz? Porque, na verdade, é fácil dizer, tipo, ele grava um reality show onde vai encontrar, sabe, tribos isoladas, mas isso não é realmente, isso é só parte da história. Você pode me apresentar como doutor em psicologia? É, e que eu faço psicologia de um jeito diferente. De um jeito muito diferente. Eu quero a realidade. Eu quero o que funciona na realidade, Eu quero provas. Então eu estou imaginando você me ligando do nada, mais ou menos, e você diz, ei, eu tenho um programa onde eu vou e entro no... Estou parafraseando aqui. Eu entro no meio da selva ou do deserto e encontro uma tribo que a gente não sabe exatamente onde vai estar ou exatamente onde está. Então eu só tento viver com eles por algumas semanas. Sim, depende, varia, mas sim, ficando de 1 semana a 2 semanas. Como você teve essa ideia? Porque parece que, bom, primeiro de tudo, muita coisa pode dar errado, mas eu não sei. Não é o meu tipo de férias habitual. A primeira coisa da lista não é vagar pelo deserto da Tanzânia comendo coisas que eu encontro no chão. Acho que tudo começou quando eu tinha 20 anos. Eu estava treinando para as Olimpíadas de natação. Esse era o meu grande sonho. E eu não era bom o suficiente. Eu não era rápido o suficiente. E me machuquei e perdi meu financiamento. Então toda a minha vida girava em torno do esporte. Sabe, quando você está envolvido com esportes, a única coisa que você enxerga é o esporte. Você se vê, sabe, tendo uma carreira e não tem nenhum plano B. Quando eu tinha 18, 20 anos, eu não sabia exatamente o que queria fazer. Eu sabia que amava performance, eu amava pessoas, eu amo o cérebro. É basicamente isso. E então, quando acabou na natação, eu me perguntei, o que eu vou fazer? E eu procurei um psicólogo, na verdade, e isso me ajudou a descobrir qual seria meu próximo passo. O próximo passo foi: vou tentar dar a volta ao mundo sem dinheiro. Esse será meu primeiro desafio. Tentar dar a volta ao mundo sem dinheiro e eu vou simplesmente depender da comunicação para sobreviver. Então esse era o plano. Então eu vou tentar conversar com as pessoas, ser aceito por elas, ir morar com elas e ver se consigo sobreviver assim. Foi assim que tudo começou. Sério? Ok. Então deixa eu ver se entendi. Você simplesmente apareceu? Porque pra quem não vê no YouTube, você é um canadense francês bem grande. Você só chega e pergunta, posso dormir no seu quintal? Como viaja sem dinheiro? Bem, você não precisa de muito dinheiro se souber criar boas conexões. E se você souber como contribuir para a vida de outra pessoa, sabe? Você precisa ter algo a oferecer. Você diz, ei, olha, preciso de uma ajuda. Posso dormir na sua casa? E eu estou pronto para fazer isso por você. Estou pronto para fazer isso por você. Estou pronto para te ajudar com isso. O que você precisa. E assim você cria parcerias, cria relacionamentos e cria confiança. E foi assim que eu consegui passar pelo primeiro ano inteiro em que fiz essa viagem. Você fez isso por um ano? Por um ano. Uau. Pra onde você foi? Você foi para os lugares de sempre ou estava viajando por lugares menos conhecidos, mais fora do comum? Sim, com certeza. Tipo, eu fui direto para a África. Esse foi foi para mim, foi. Eu sempre fui atraído pela natureza, animais, expedições, tribos, mas nessa época eu tinha 20 anos, ainda não estava muito claro. Mas durante essa primeira viagem, eu fui para uma expedição. Eu fiz uma expedição no Quênia e passei um tempo com o povo Maasai. E isso realmente mudou a minha vida. E sabe, eu passei alguns dias, algumas semanas com eles e eu dormia na cabaninha deles. E parecia que fazia 1000 graus dentro da cabana. E você dorme com as cabras e o cheiro é horrível. E tem insetos saindo das paredes que são feitas de barro e cocô, sabe? E aí os insetos saem e sobem em você durante a noite. E eu estava dormindo entre um cara, a esposa dele, o filho deles e a cabra. E eu não consegui dormir por 1 semana. E eu pensava, esse é o meu sonho. Eu estou vivendo algo importante.
Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que tinha encontrado algo e fiquei viciado. Eu pensava, eu quero saber como se vive de forma tradicional. Sim, de onde viemos como seres humanos, e acho que essa sempre foi a minha busca. Quem somos nós? Quem sou eu? De onde viemos? Para onde estamos indo? E qual é o futuro? Se conhecermos nossa origem, podemos criar um futuro melhor? Como pensamos? Como devemos pensar? E eu fiquei fascinado. O resto é história. Os Maasai. Você já viu aquele perfil no Instagram, Maasai Boys? São uns 4 ou 5 caras dessa tribo que vão pra Nova York ou algo assim. Eles tentam comer pizza e descobrir como comer pizza. É muito engraçado porque eles são realmente do Quênia. Tipo, não é encenação. Eles não estão fantasiando. A maioria dos vídeos deles é do Quênia. E eu não sei como isso aconteceu, mas alguém falou. Vai pra Nova York e experimenta pizza e tal. E eles ficam totalmente deslocados, né? Porque usam roupas tribais tradicionais. Nem sei como descrever, é tipo uma túnica de pano num tecido. E eles estão andando por Manhattan e tentando meio que comunicar como eles veem aquilo. E dá pra ver no rosto deles. Eles estão na Times Square. E é tipo, a gente não tem isso na nossa cabana de barro no Quênia. Então é o inverso. Eles estão fazendo o oposto do que você está fazendo. Foi meio engraçado de ver. Essa foi uma aventura incrível que você viveu. Então, ok, você se encontra nessa cabana de barro. Você se sente inspirado a fazer mais disso. Você ficou na África por um tempo? Esse era o plano? Sim, eu passei talvez 6 meses na África durante essa primeira viagem. E depois voltei para a Rússia. Uau! E pouco antes disso para a Ucrânia e acabei pegando uma infecção no meu pé. E quando cheguei a Moscou, eu não conseguia andar. Ah, caramba. Então fui para o hospital em Moscou e foi como um pesadelo. Sério? Eu estava tipo, primeiro eu estava na sala de espera, sabe? Eu não sabia o que esperar. E tinha um cara limpando o chão, sabe? Comendo uma maçã. E aí foi tipo, ok, é a sua vez. Eu fiquei tipo, ok. E o mesmo cara senta e fala, então o que houve? Eu fiquei tipo, tem um médico? Ele falou, sim, sou eu. O médico limpava o chão enquanto comia uma maçã. Ok, você é médico. Legal, tem certeza? Tipo, é. E o cara parecia ter uns 22 anos, poxa. E eu fiquei tipo, tem certeza? Você não tem um supervisor ou algo assim? Ele disse, não, não, sou eu. Eu sou o chefe aqui. Eu fiquei, ah, tá bom. Bom, aqui está meu pé. E ele só olhou pro meu pé e disse, tipo, ok, então a gente vai te abrir hoje à tarde. Eu falei, olha, eu tenho uma mochila, eu tô andando, você não pode mexer no meu pé assim. Tipo, não, só me dá uns antibióticos ou algo assim. Ele disse, não, vou cortar seu pé. Você vai perder o seu pé? Eu quero uma segunda opinião. Mas é isso. Foi tipo, você não tem um cirurgião? Ele disse, sim, eu sou o cirurgião. Eu fiquei, ah, você é o cirurgião. Sim. Tipo, ok. E ele diz, tipo, eu tenho uma viagem, sabe? Eu preciso ir pra casa de campo pra andar a cavalo à tarde, então eu estou meio ocupado. Então, se eu pudesse te operar agora... Então eu fico tipo, que diabos? Aí eu vou pra emergência, pra onde fazem cirurgia e não tem nada. E eu deito na mesa e ele diz, olha, o anestesista não pode estar aqui porque ele está ocupado. Então vamos ter que fazer sem ele. Aqui está uma cerveja. E eu fico tipo, você está falando sério? Ele diz, estou. Isso foi em Moscou. Isso foi em que ano? 2005. Ok. Então isso não é tipo porque isso parece Sibéria em 1955. Sim. Sim. Isso é loucura. É. Porque se esse era o hospital em Moscou... Ok, é só um caso, mas esse era o hospital em Moscou em 2005, como era o hospital em Novosibirsk em 2005. Eu não faço ideia. Ou é como se eles nem tivessem um? É isso ou algo parecido, só que o cara também está bêbado? Ele é dentista, e ele é veterinário, e ele você sabe. Então eu estou nessa mesa, sabe? E eles querem cortar meu pé. E tem uma enfermeira e ela está mascando chiclete assim. Ah, tipo enrolando o chiclete. Assim. Então eu pensei, beleza, eu vou morrer. Mas, sabe, não depende mais de mim. E eu vou pra cadeira ou sei lá, pra cama. E eles começam a me cortar. Estou tentando me filmar porque está espirrando muito e focando em fazer algo. Estou registrando a cirurgia enquanto ocorre. E eu prendi minha câmera na mão porque estou desmaiando. Você está suando. Então eu desmaio. Acordo de novo e volto a filmar.
E ele fala: você pode parar de se mexer? Só estou tentando trabalhar aqui. Eu disse: estou tentando. E ele falou: vocês são todos assim, canadenses? Tipo, Sabe, tipo Wimpy, desmaiando. Exato, exato. cirurgia sem anestesia. Então é. E aí no final ele simplesmente me cortou. E depois ele diz: ok, cadê o fio? Você trouxe o fio? Eu fiquei tipo: o quê? Fio? Pra me costurar. Ah, É, cada um leva o seu. viu, traga suas próprias coisas. Traga seus próprios suprimentos médicos. Essa é a questão. É de graça, mas você leva suas coisas. Eu não sabia. Então ele diz: bom, ok, então vamos apenas colocar coisas dentro do seu pé, no corte. Como assim, coisas? O que quer dizer? Tipo jornais velhos. Quase jornal, tipo algodão ou algo assim. E você só colocou dentro e não costurou porque eu não trouxe. E eu passei tipo 1 semana e meia lá. Você acha que ele teria conferido antes de te cortar? Ei, trouxe o fio pra eu te costurar? Não. Isso escapou da cabeça dele. Quero ouvir meus ouvintes russos. Isso é normal? Ou você só foi ao pior hospital de toda Moscou? Porque isso mesmo pra, tipo, olha, todos nós já ouvimos falar da União Soviética e tal, isso foi em 2005. Isso é uma experiência normal, porque isso pra mim é realmente loucura. Eu não acho. Tipo, mesmo pra mim, pensando nisso, não parece real. Não tem como isso ser o padrão, tipo... Não é possível que em 2005, em Moscou, você tivesse que levar seus próprios suprimentos médicos. Não é um país de terceiro mundo. Quer dizer, eu não sei, a definição varia, mas eu esperaria esse tipo de coisa acontecer no interior do Cazaquistão, onde você também já esteve, ou algo assim, tipo, olha, a gente não tem muitos médicos aqui, vamos dar um jeito. Não, isso é totalmente normal. E todo mundo sabe que é assim que funciona. Tipo, não, a gente simplesmente... Isso nem parece um consultório médico normal, pelo menos eles têm suprimentos médicos. Então isso não te desanimou de viajar. Na verdade, te fez querer viajar ainda mais. Sim! Ok, acho que você é diferente da maioria. Bem, eu nunca faria isso de novo, é claro. Mas é que eu sou viciado em descobertas. Acho que sou viciado em novas culturas, novas experiências e toda a psicologia em torno da cultura. Então não, já era tarde demais. E não importa o que aconteça, mesmo que me abram, eu vou continuar fazendo isso. Você teve sorte de ainda estar com o pé depois dessa experiência? Eu tenho uma cicatriz grande, mas é isso. Isso é loucura pra mim. Quero dizer, talvez você tivesse se saído melhor no Quênia, com seja lá o que fosse. Pelo menos eles, sei lá, teriam te amarrado ou algo assim. E sim, quando cheguei na Tailândia, tipo 1 mês depois, começou a inchar de novo. Eu fiquei tipo, e eu só tomei alguns antibióticos e em 2 dias sumiu. E o médico lá me disse que foi absolutamente inútil me abrir. Com certeza, claro, é inútil. Você não tem pus. Não é um procedimento médico de verdade. Então eu sinto que você só encontrou um zelador aleatório que falou: vou dizer pra esse cara que sou médico. É possível. Vou abrir ele porque sou um cara doente e depois não vou costurar de volta só pra ver o que acontece. Acho que isso parece meio suspeito. Não sei. Vou ficar com isso. Essa não é a experiência comum. Então, beleza. E você, vamos avançar um pouco porque eu assisti a todos os episódios da última temporada do seu programa. Então esse programa eu nunca vi nada parecido. Qual é o nome? É só Tribal? Tribal. Ok. Então é o mesmo e porque ela assistiu com legendas que felizmente sua esposa foi gentil o suficiente para criar para mim. Isso eu nunca vi ninguém fazer isso, sabe? Eu nunca vi ninguém ir e simplesmente vagar pra, tipo, não, o meio do nada. E basicamente aparecer na aldeia de uma tribo. E simplesmente dizer, ei pessoal, vou passar uma semana com vocês. Quero dizer, parece de novo um tipo de coisa perigosa de se fazer. Então, o primeiro episódio, os Habads, quer dizer Hadzab, deixa eu tentar de novo. Hadzab. Ah, escrevi errado, esse é meu primeiro problema. Onde eles estão? Porque há uma imagem de drone ou algo semelhante, não há nada ao redor. Você é apenas um ponto no deserto. Sim, onde fica? Fica na Tanzânia. Sabe, a capital é Arusha. E fica, acho que, pelo menos 100 quilômetros de lá. Então é na Tanzânia. É uma área bem remota. E é a tribo Hadzabe. Eles são uma das últimas tribos de caçadores e coletores atualmente ainda vivendo de forma tradicional.
Provavelmente são os últimos nômades com arcos e flechas. Eles são nômades? Seminômades, sim. Seminômades. Sim, eles voltam para algumas cabanas em certas épocas do ano e depois eles arrumam as coisas para outra parte do ano e se mudam porque também comem frutas e raízes. Então, uma vez que eles já comeram tudo ao redor, eles vão mudando de lugar assim. Entendi. Então, é louco ir a esse lugar porque você compra e primeiro você disse para nunca chegar de mãos vazias, uma regra ainda comum em muitas culturas. E você compra esse frango. E imaginem isso, pessoal, porque foi exatamente assim. Eu estava rindo nos primeiros 5 minutos do episódio porque o carro te deixa lá. A estrada termina onde deixa de ser estrada, virando só terra. Acaba em algum lugar, talvez numa fazenda. E aí você só pensa, tchau. E você vai andando, andando, andando e está carregando tipo uma caixa de papelão com uma galinha dentro. E eu fico pensando comigo mesmo, você nem sabe para onde está indo. Você não sabe onde eles estão. E eles vão simplesmente ver esse cara branco grandão com um arco e flecha e uma galinha, cara. E você, tipo, qual é o seu plano? Então, o plano é, antes de eu chegar lá, eu não saio por aí aleatoriamente, andando e tentando dar de cara com uma tribo. Sabe, tem algum tipo de informação que me diz, tipo, alguns locais falam, eles foram vistos pela última vez nessa área e naquela área. Então temos algumas boas hipóteses de onde eles podem estar. Então estou tentando chegar a esse local e ver se consigo encontrar algum sinal de vida. Como rastros ou sinais de fogueiras antigas, ou, sabe, pegadas e coisas assim, ou pequenas passagens, pequenos caminhos por onde eles poderiam andar. Então eu estou. Mas você está indo a pé, certo? As pessoas perguntam se você sabe onde eles estão e você responde, mais ou menos, talvez ao norte de São José. Então pensa, vou andar por aí. Vou simplesmente andar pelo norte de São José procurando marcas de pneus. Ou melhor, desculpe, não marcas de pneus. Eles não usam veículos. Procurando pegadas ou tipo madeira queimada em uma pilha. Quero dizer, você está procurando uma agulha no palheiro, cara. Você procura sinais de vida humana no deserto enquanto cuida de uma galinha viva. É realmente ridículo, principalmente no início. Eu fiquei tipo... Mas, para ser sincero, há uma ajuda na preparação, porque, como você disse, é como tentar achar alguém em Nova York. Boa sorte. Vai com sua mochila e procura por aí. Sabe, então a gente precisa ter uma ideia mais ou menos boa de onde eles podem estar. Sabe, tem que ser tipo dentro de 10 quilômetros por 10 quilômetros, algo assim. Ok. E depois que a gente tem um bom palpite, normalmente, sabe, as pessoas sabem onde elas estão porque se conhecem na selva e na savana. As pessoas se conhecem mesmo a centenas de quilômetros. Tipo, tenho um primo a 100 quilômetros daquela tribo, daquela aldeia. Todos formam uma rede e podem te orientar. Por isso é bom saber ler expressões faciais, ter boas habilidades sociais, conseguir se conectar com as pessoas porque as pessoas vão te dar informações. Então, para conseguir encontrar alguém ou um grupo de pessoas, você precisa conversar bastante com muitas pessoas e vai se aproximando cada vez mais. E depois tem aquele momento em que, sabe, e a gente vê isso no começo desse episódio, tipo, eu grito e testo alguma coisa e ouço um grito de volta e pronto. Agora o show começou. Então esse é o verdadeiro primeiro contato. É algo grande, sabe? É muito legal mesmo. Quero dizer, quando você pensa, acho que são eles... E aí você grita, mas não é tipo, você não está gritando de verdade. É mais como se estivesse chamando, tipo, ei, estou aqui, sabe? E aí eles te respondem com uma confirmação bem clara. Deve ser uma sensação muito boa, porque quanto tempo você ficou lá vagando antes de encontrá-los? Vamos dizer uma semana, talvez. Uau, ok. Então isso não foi totalmente... eu não tinha entendido direito. Eu pensei, ok, ele os encontrou no dia seguinte, ou talvez tenha sido um dia longo. Eu não percebi que você ficou lá por uma semana procurando por eles. O que você deu pra galinha comer? A galinha... Eu tento pegar a galinha no final, quando eu tenho realmente certeza de onde elas podem estar. Porque, como você disse, o objetivo é chegar e criar o mais rápido possível um relacionamento. Esse é o objetivo. E toda a sobrevivência se baseia em como eu posso me conectar o mais rápido possível com quem está no topo da hierarquia. Então existem regras quando você entra em um lugar e isso se aplica ao nosso mundo. Isso se aplica a você e a mim agora. Toda vez que você encontra seres humanos, você precisa entender o sistema hierárquico. A hierarquia? Sim, com certeza. O som de H em francês não existe, então as pessoas ficam confusas. Obrigado por me corrigir. Não estou corrigindo, você está falando bem.
Lembro quando eu aprendi francês no ensino fundamental. Vocês não conseguem dizer hotel, só falam hotel e deixam o H de fora. Sim, sim. E hierarquia é difícil sem o H. É, hierarquia. Isso, aí está, exatamente. Já está parecendo um americano. Exatamente. Então eu precisava ter certeza de que o galo, a galinha, estava viva. Então é realmente no final e você coloca um pouco de esponja com um pouco de água e tenta mantê-la viva. Porque você vai presentear a galinha, certo? Essa é a ideia. Então, se você aparecer com uma galinha morta ou algo que basicamente está à beira da morte, provavelmente não é um ótimo, não é um grande presente. Eu diria que a intenção está lá. O que vale é a intenção. É o seguinte, A intenção conta, sabe? Os humanos valorizam isso, a intenção. Mas se está morto há muito tempo, eles não vão comer. E para eles, tudo gira em torno de comida, tudo gira em torno de sobrevivência. É tipo, ok, boa intenção, mas você já começa perdendo porque vem aqui esperando que a gente te alimente. Nós temos que cuidar de você. Você nem sabe o que é ser um peso morto. Sim, você é só um peso morto e está vindo com um presente que já chega morto. Então você vê muitos problemas. Então você quer chegar com tudo, sabe? faz sentido. Talvez seja uma pergunta boba, não sei. Talvez seja isso que a torna boa. Eles costumam comer frango, você está no deserto, tem galinhas soltas pelo deserto que eles pegam. Então mas eles sabem o que é um frango porque não é como se nunca tivessem visto uma civilização permanente antes. Então isso é tipo um presente exótico. Caramba, ele trouxe frango e as crianças de 10 anos ficam tipo, nunca comi isso. Os adultos dizem que já comeram algumas vezes, é tão raro assim. Não, não é tão raro assim, mas também não é comum. Vem de longe. Vem de uma cidade, de algum lugar. Você não encontra frango por perto da savana. Então é tipo, isso é uma refeição grande. É algo bem especial. É. Então sim, é visto como algo especial. Todo mundo fica muito animado. E todo mundo fica tipo, beleza, que legal. Obrigado, legal, venha. Tô tentando encontrar um equivalente nos Estados Unidos. E é realmente difícil, né? Porque tem um monte de bananas atrás de você, mas elas não crescem em nenhum lugar perto daqui. A cadeia de suprimentos é tão eficiente que ter bananas na cozinha não impressiona ninguém. Acho que é tipo se alguém trouxesse carne de canguru e dissesse: Ei, cara, a gente devia defumar isso. Isso seria bem único. Provavelmente só comi isso poucas vezes na vida. Se é que comi, devia ser falso mesmo. Provavelmente um golpe. Uma carne de canguru falsa. É carne de canguru falsa, só uma armadilha para turista na Austrália que finge servir canguru. Estou tentando relacionar isso com aquilo. Acho que é uma Garrafa clássica de vinho, sabe? Tipo um vinho importante, tipo, um bom whisky. tique. Sim, é isso. Sabemos o que é raro. Podemos comprar se quisermos, mas já que você oferece, é ótimo. Esse cara tem bom gosto mesmo usando aqueles sapatos de dedo Vibram Five Fingers. Exatamente. Exatamente. Aliás, é difícil andar com eles, cara. Você não acha difícil andar com eles? Na verdade, esse foi o primeiro episódio e eu queria experimentar esses, sabe? Porque eu sabia que a gente ia caçar juntos. Então, quando você vai caçar com arco, tem que ficar completamente em silêncio. Mas eu não sabia que ia caçar babuínos durante a noite. Então foi isso que eu fiz com eles. E os babuínos são muito sensíveis, eles ouvem tudo, veem tudo. Então você precisa ser muito silencioso quando está andando. Por isso eu não queria trazer botas barulhentas. Então eu trouxe aquilo, mas eu odiei. E eu tirei eles depois de 3 dias porque estava machucando meus dedos dos pés. Entre os dedos dos pés. É. Porque tudo que tem entre os dedos é só um pouquinho de nylon. Não é exatamente... elas não aguentam muito bem. Lembro de pensar em usar essas porque pareciam confortáveis, já que tenho pé chato. Meus pés ficavam bem, mas elas se desfaziam após 2 meses. Aí percebi que eram caras e ruins. Então você pegou seu arco e flecha. E quando eles te veem, não ficam preocupados que um cara branco, basicamente armado, está entrando nas terras deles. Quero dizer, parece que eles ficariam um pouco tipo, ei, qual é a intenção dele aqui? É aí que a psicologia entra em cena, ok? Então quando você encontra alguém em qualquer lugar, é seu trabalho. Quando você está se comunicando com alguém, é importante entender o estado mental da pessoa e ser capaz de se comunicar da maneira certa para não aumentar a ansiedade. Então, a primeira coisa que você deve neutralizar é a ansiedade. Então, por que eles ficariam ansiosos? Por vários motivos. Eles não me conhecem. Eles não falam a minha língua. Eu sou estranho. Tenho todo tipo de equipamento ao meu redor. Eu sou uma ameaça? Por que estou aqui?
Então, tudo que é novo em geral para os humanos é considerado uma ameaça, e isso vai gerar ansiedade. Então, minha primeira tarefa, desde antes deles me verem, só de ouvirem minha voz, é agir para reduzir a ansiedade deles. Essa é minha primeira prioridade. Tanto que, mesmo quando eles vão começar a olhar para mim, nesse momento eu preciso mostrar os sinais certos para diminuir a ansiedade. Existe uma maneira de fazer isso. Por exemplo, eu vou criar contato visual, mas de longe e vou imitar a linguagem corporal deles. Certo, se eles avançarem, eu também avanço. Se pararem, paro um pouco, mas mantenho o contato visual e sigo me movendo. Vou fazer algum sinal até receber permissão para me mover novamente, então cada movimento conta. Se eu me mover errado ou na hora errada, tudo o que eles vão ver é a ameaça, é o arco. Eu sou branco. Eu sou novidade para eles. Mas se eu der outras coisas e outras informações para eles processarem, isso vai assumir o controle. Assim, a ansiedade diminui e o relacionamento aumenta. Você fará uma cruz. Ao encontrar alguém, sempre vai querer tê-la. Você busca vulnerabilidade porque ela gera relacionamentos, que não podem ser inventados ou criados artificialmente. Você não pode, é resultado de um processo, mas você pode controlar a vulnerabilidade. E se você aumenta a vulnerabilidade, o relacionamento vem em seguida, porque o relacionamento é um mecanismo de compensação para a vulnerabilidade. Então você não pode criar vulnerabilidade diretamente. Relacionamento. Então, você diminui a ansiedade, você aumenta a vulnerabilidade. E é por isso que, sabe, você não sente a ameaça. Parece que, oi, oi, oi. E parece que, foi fácil, me preocupei à toa. Não, é porque tudo estava lá em cada milissegundo. Jen, minha esposa, fez uma ótima pergunta no almoço, que felizmente comemos antes, porque a história do seu pé foi bem nojenta. Mas ela perguntou, e quanto a você levar doenças e coisas assim para essas tribos? Como você garante que não vai levar Covid ou algo parecido para uma tribo, como o equivalente à varíola? Você não quer transmitir algo que tratamos com antibiótico, mas pode matar metade da tribo deles ou pior. Bem, normalmente existem diretrizes. Sabe, as autoridades de cada governo têm algumas diretrizes se você quiser fazer esse tipo de turismo. E alguns governos realmente têm políticas muito rígidas, alguns países não têm. Para mim, acho que isso é sempre importante, e você deve garantir que eu não tenha nenhum sintoma de nada, que eu tenha todas as minhas vacinas em dia, e eu passo tempo suficiente no país para poder confirmar que estou em um estado estável. Então você chega tipo um mês antes e fica por algumas semanas ou por algumas semanas. Se for possível, sim, mas às vezes, sabe, por causa do orçamento e das filmagens e, sabe, precisamos fazer um episódio render em uma certa quantidade de dias. Então, idealmente, eu tento chegar mais cedo para passar mais tempo, garantir que estou estável em relação aos sintomas ou qualquer coisa assim. Se estiver bom, tenho sinal verde. Agora seguimos. Ok. Eu só estava curioso. E sobre os predadores? Você disse que fica lá uma semana procurando por eles. Não tem nada lá fora te procurando porque está com fome? Sim. E sua galinha. Quero dizer, isso também chama a atenção de qualquer felino grande, ou seja lá o que for que esteja lá fora. Certo, sim. Essa é uma boa pergunta. E para mim é realmente empolgante, para ser honesto. É empolgante, sim. Por que isso é empolgante? Porque é um jogo. E é um jogo em que você faz parte de uma hierarquia. Talvez você não esteja no topo da cadeia alimentar. A única maneira de descobrir isso é quando quando recebe a má notícia de que não está no topo. E é isso. Então você precisa ser bom em seguir rastros. Certo. Você precisa ser capaz de identificar quais são os animais perigosos em uma área específica. E você precisa conhecer os rastros deles, idealmente falando. E precisa de algum tipo de experiência básica sobre como fazer isso. Por exemplo, você caminha com o vento no rosto, nunca deixando o vento levar seu cheiro para frente porque isso vai atrair coisas à sua frente. Isso não é o que você quer. Então você quer que seu cheiro vá para trás. Assim você está sempre avançando, mas seu cheiro está indo para trás. Assim você sempre leva vantagem e consegue avistar antes de ser avistado. Acho que você também precisa olhar para trás para ter certeza de que não tem nada te seguindo. O tempo todo. O tempo todo. E é por isso que eu tenho um arco e flecha. Sabe, eu nunca carrego armas de fogo nem nada disso. Essas coisas são perigosas, complicadas e desnecessárias. As leis devem ser complicadas. Estou tentando importar uma arma para o Quênia, mas não sei como.
E não é necessário. Se você sabe como agir, é para estar seguro. Mas sim, existem predadores e você precisa ficar atento, especialmente durante a noite. Você precisa saber onde dormir. Então onde você dorme? Porque se você dorme, quero dizer, não sei, você está pendurado em uma árvore ou algo assim. Tipo, como você se mantém seguro com sua galinha? Galinha. Sim, idealmente eu gosto das árvores, mas lembro que para esse programa não trouxe nenhuma rede, então eu estava apenas dormindo no chão. Então, o que você pode fazer é encontrar um lugar onde você esteja abrigado, protegido atrás, e pode usar algumas árvores e arbustos na sua frente para criar uma espécie de parede e sempre manter uma fogueira. Normalmente, quando você tem uma fogueira, ela vai manter os animais afastados. Isso faz sentido. Ainda estou tentando, mas seria muito difícil manter uma galinha segura lá. É como ter um bebê com você. Embora, claro, você não se importe, você se importaria mais com uma criança do que com uma galinha, mas você está tentando fazer algo para manter as coisas afastadas. É como quando você está acampando, sabe? Você não deixa sua comida do lado de fora porque os ursos vão pegar. Então você pega um saco anti-urso, mas você tem uma galinha viva e isso é um saco porque ela faz barulho. E tipo, você vai dormir com esse bicho? Tipo, É simplesmente loucura. De novo, sabe? Você precisa defender sua galinha ou qualquer coisa que você tenha. Normalmente o fogo faz um bom trabalho, sabe? Mas durante a noite você sempre dorme com um olho aberto e está sempre acordando. Há um barulhinho, principalmente uns estalos. Você ouve alguns estalos. Dependendo do barulho, você consegue saber se é um animal maior, se é um predador, ou, dependendo do tipo de pata, vai fazer um barulho diferente. Então você pode se acostumar com isso e perceber, tipo, isso é um elefante, mas está longe, tudo bem. Ou é um bando de búfalos, mas está longe. E normalmente, os felinos, você não ouve eles. Bem, só percebe quando já é tarde. eles estão bem na sua frente. Caramba, cara. Então, tem um cinegrafista ou você está filmando tudo? Tem um cinegrafista, então filmamos tudo com 2 pessoas. Vocês dois, certo? Eu ia dizer que se você estivesse filmando, daria muito trabalho. Montar tudo, subir e descer da árvore, pegar a câmera. Pelo menos esse cara te ajuda. Sim, o mais importante para mim era a primeira abordagem, o contato inicial com as pessoas. Leões e afins não eram prioridade. O principal era haver conexão, não podia dar errado. Apesar das dificuldades, a segurança está no relacionamento com as pessoas que você encontra, por isso precisa funcionar. Então, por exemplo, quando eu encontro pessoas, sempre existe uma regra com o cinegrafista. Então ele sabe exatamente o que fazer quando eu vou dar um sinal especial para ele, onde se esconder, para onde olhar, quando é hora de apontar a câmera para a frente, mantê-la virada para trás. Existem passos que ele precisa seguir. Vou dar sinais como: pode me seguir, abaixe a câmera, faça contato visual, agora é a hora, levante a câmera, agora está bom. Então são todos pequenos detalhes que acontecem muito rápido, mas o objetivo é nunca atrapalhar o processo de relacionamento. É isso que você quer fazer. Eu tinha perguntas sobre isso nas minhas anotações, porque penso, se você conhece eles e o chefe aparece te encarando, com um cara atrás de você colocando a câmera na cara dele. Bem, isso vai estragar tudo. O cara vai pensar, quem é esse cara estranho? E o que é isso? E ele vai, tipo, eu imagino que as coisas podem dar errado muito rápido e aí eles simplesmente não querem mais nada com você. Com certeza, com certeza. E respeito parece ser apenas um valor. Na verdade, respeito é uma ciência. Respeito é um esporte. Respeito é saber exatamente que limite você pode ultrapassar e quando. E a única maneira de saber isso é observando a outra pessoa. A outra pessoa dirá o que fazer e qual é o momento certo para certas coisas. Então, quando eu percebo certos sinais, eu sei que é seguro, por exemplo, levantar um pouco a câmera, ou avançar ou trazer o cinegrafista para perto de mim. Caso contrário, não é seguro. Então eu preciso ter a autorização certa e preciso ter a autorização do nível hierárquico correto. É isso. Então eu não preciso de nenhuma autorização. Eu preciso saber de onde vem a autoridade. E às vezes é difícil. É difícil explicar, sabe? Você chega aqui, algumas pessoas estão ali, oi. E eu já penso, quem é o chefe? Quem lidera? Nem sempre é claro. Geralmente está relacionado à idade. Quanto mais velho, melhor, porque a idade significa que você, sabe, superou muitos desafios e há muito respeito relacionado à idade e à experiência.
Então, normalmente você vai olhar para a pessoa mais velha ou para a pessoa mais adornada e vai ver se essa é a pessoa com autoridade. Você cria o relacionamento com a pessoa e isso depois desce na hierarquia. Sim, isso faz sentido. Isso faz sentido. Você já encontrou alguma tribo que foi hostil ou algo assim? Isso já aconteceu alguma vez? Hostil não, mas muito resistente, sim. Resistência é uma palavra melhor, sim. Senão você já estaria com um buraco no corpo a essa altura. Mas sim, você precisa ter cuidado e precisa perceber esses sinais de resistência de longe. Se você não perceber esses sinais, você simplesmente continua andando. É como, olha, eu tenho boas intenções, mas o mundo não funciona com intenções. Funciona assim. Eu li no seu rosto o que precisava ler ou não. Não é tipo, mas confia em mim, dentro de mim eu tenho uma boa intenção, isso não importa. Então, em termos de segurança, você precisa saber quando as pessoas têm problemas com você e precisa manter distância, além de mostrar para elas que elas vão liderar. Se você tentar fazer demais, mesmo com boa intenção, pode acabar levando um tapa na cara. Então, você sempre precisa mostrar que entende as regras deles, que joga conforme as regras deles e que está sempre ouvindo o que eles dizem. Se eles sentirem que você está sempre ouvindo e respondendo da maneira que eles querem, a ansiedade vai diminuir e a disposição de se mostrar vulnerável na relação vai aumentar. Mas às vezes isso demora porque algumas sociedades foram invadidas, algumas foram torturadas e tiveram um relacionamento ruim com o turismo e com outras pessoas. Então você precisa ser sensível a isso. Então, e às vezes você não consegue saber, mas o que você pode fazer é identificar os mecanismos psicológicos e comportamentais relevantes. Veja isso. Então, um exemplo foi, quero dizer, você deu vários, mas como você se aproxima devagar, tem um em que você esperou o chefe sorrir antes de sorrir de volta para ele. Sim. Isso foi interessante porque o meu instinto, não que eu já tenha conhecido uma tribo no meio do nada, mas eu pensaria, vou sorrir bastante e aí eles vão gostar de mim ou me achar vulnerável. Não é assim que você quer lidar com isso. Não, e é divertido. Sabe, agora que você mencionou falando assim, é verdade que é estranho porque sentimos que, como temos boas intenções, deveria funcionar, certo? Bem, na verdade não, porque existem vários motivos pelos quais você pode estar sorrindo, mas isso não significa que esses motivos sejam bons para mim também. É um bom ponto, Ao interagir com alguém, você pode sentir como quiser, mas deve se perguntar: qual é o estado mental da outra pessoa? E se você se colocar no lugar dele ou dela, como essa pessoa vai entender o meu sorriso? O que isso significa? Se não ficar claro, a dúvida aumenta. Surge algo como: do que você ri? Não entendo. Então você aumenta a dúvida só porque fez uma pequena expressão facial no momento errado. Então, normalmente o que eu gosto de fazer é simplesmente ouvir a outra pessoa e esperar que ela me mostre a direção emocional para onde estamos indo. Então, se a pessoa, por exemplo, está realmente, de mau humor, muito séria, eu vou manter assim. Vou manter a distância. Vou manter a atenção na outra pessoa, mas normalmente vou imitar. Mas não imitar de forma artificial, não apenas repetir como um robô, não é isso. Mas eu quero mostrar para a pessoa que eu entendo como ela se sente. Talvez eu não entenda tudo porque eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço a cultura ou o idioma, mas vou imitar isso. E se, por exemplo, a outra pessoa se soltar e sorrir, eu vou acompanhar o clima. E desse jeito você diz para o outro cérebro, tipo, eu estou seguindo o seu ritmo. Não importa onde você vá, na mente, no coração ou fisicamente, estou te seguindo. Então, assim que as pessoas dizem, tipo, ok, então você vai obedecer, você não é mais uma ameaça. Esse é o truque. Mais sutil. Isso é interessante. Me lembra do que você disse, se você sorrir ou rir na hora errada, isso vai aumentar a dúvida. Você já viu um vídeo do Tom Cruise dando uma entrevista? Ele ri de forma exagerada em coisas muito estranhas e em momentos estranhos, e é falso. É obviamente falso. Como se ele estivesse fazendo alguma coisa. Não sei o que, mas ele está atuando, acho. É uma atuação, sim. É tão bizarro e não faz você sentir, tipo, olha esse cara com quem dá pra se identificar. O que você pensa, ou pelo menos o que eu penso, é que tem algo errado com essa pessoa. Como se ele não estivesse mentalmente bem. E é isso que eu sempre penso quando vejo ele na Oprah, ou em algum vídeo da Cientologia, ou algo assim que estou pesquisando. Eu só penso, esse cara tem um parafuso a menos.
Provavelmente você não iria querer comunicar isso pra uma tribo onde você está, tipo, ei, você pode me deixar entrar na sua casa? Eu quero morar com vocês por uma semana. Mas tá vendo? É disso que eu estou falando quando falo de respeito. Sabe, respeito é saber exatamente o que você deve fazer em determinado momento de acordo com as regras estabelecidas. Mas você não conhece as regras. A única coisa que você pode saber é como ler alguém. O que você sabe sobre as tribos? Além do que pesquisa na Wikipédia, sabe algo mais? Você sabe o que eles comem ou conhece a história deles? Quanta pesquisa você faz antes de conhecê-los? Eu faço o máximo de pesquisa possível. Sabe, depende porque eu já estive em talvez 50, 70 tribos na minha vida. Sério? Ok. Porque eu vi 5. Eu presumi que havia temporadas anteriores, mas não sabia que eram dezenas e dezenas. Sim. Eu passei minha vida inteira fazendo isso. Sim, esse é o meu forte. Conhecer pessoas, criar relacionamentos, ler pessoas, analisar pessoas. Eu adoro isso. Isso é muito legal. Eu não sabia que você tinha feito tanto. Bacana. Então, sim, estou tentando ler o máximo de coisas que posso, porque isso vai ajudar a desenvolver empatia. A empatia é acelerada se você conseguir ter mais informações para entender a realidade da outra pessoa. Então você vai pesquisar onde eles vivem, qual é a história deles, tanto a história antiga quanto a história recente. Sabe? Tipo, esse é um período difícil para eles agora. Existe uma crise alimentar, existe uma crise social. Às vezes, sabe, no mato, há todo tipo de guerra tribal e ninguém fala sobre isso. E você não tem como saber. Isso não sai no jornal. Não, mas às vezes você precisa ter muito cuidado. Sabe, eu tive algumas surpresas bem estranhas em Papua Nova Guiné, que não aparecem no programa de TV. Mas eu vi alguém sendo decapitado bem na minha frente porque havia uma guerra entre duas tribos. Uma tribo matou uma pessoa da outra tribo. E então, em vez de buscar vingança, eles estabeleceram uma compensação, 30 porcos para pagar pela vida. Mas a compensação não funcionou, e então ainda havia um conflito, e eu vi alguém simplesmente atingindo a cabeça de outra pessoa com um machado. Uau! Então você precisa estar ciente disso. É por isso que é uma verdadeira selva. Então você precisa de psicologia, você precisa ler as pessoas. É aí que estão as respostas. Vamos trocar esse cara branco com vocês. Se os porcos não funcionaram, temos esse cara branco que talvez vocês possam se interessar. A gente tem isso. Você quer isso? Vamos lá, não é? Vem aqui, vamos, chega mais perto. Poxa, cara, não acredito que ainda estamos no episódio 1 dessa tribo, é tão interessante. Eles te oferecem sementes logo de cara. Como você sabia que era seguro comer? Você sabia o que era ou só aceitou? Acho que vou engolir um punhado dessas. Bom, essa é uma boa pergunta. A pergunta é, o que vai me ajudar a sobreviver lá? E sem dúvida é o relacionamento. Então você tem momentos ou oportunidades especiais onde pode fortalecer o relacionamento. Como fazer isso? Aumentando a vulnerabilidade. E para ser vulnerável, assumindo riscos. Se você assume um risco e coloca sua saúde nas mãos da outra pessoa, você demonstra um nível extremo de vulnerabilidade, e isso vai fortalecer o relacionamento como nada mais. Então, especialmente nos primeiros minutos, sabe, a gente se anima, tem mais energia, a energia emocional está fluindo bem, a ansiedade vai diminuindo. Existe um impulso, sabe, quando você conhece alguém e eu quero manter esse impulso. Então, se eu recusar esse presente porque, espera, o que é isso? Não tenho certeza. Isso quebra o ritmo. Tem glúten aqui? Isso tem glúten? Tem glúten? Eu sou intolerante à lactose. Quantas calorias tem? Então, é como se houvesse uma oportunidade ali e eles estão sacrificando comida. Então, eles estão vulneráveis. Eles estão sacrificando comida por mim e nem me conhecem. Então, eles estão ficando vulneráveis. É como uma oferta. E então eu preciso retribuir essa vulnerabilidade. Se eles se tornam vulneráveis, é como dizer, olha, eu quero estar com você. E você diz, não é pra mim, obrigado, agora não. Rejeita na hora. A ansiedade cresce e você se sente rejeitado. As barreiras se erguem. Você não pode se permitir isso. Então, qualquer coisa que eles oferecerem, você põe aquilo na boca e come como se fosse tic-tac. Meio que esse é o instinto. Quando estive no Peru, em uma viagem maluca, um xamã passou um dia conosco. Caminhei com ele fazendo perguntas em espanhol, já que ele falava um pouco. E ele me deu um monte de folhas de coca. E eu fiquei tipo, o que eu faço com isso? E ele disse, você coloca na boca. E eu fiquei tipo, cara, não quero ser mal educado e recusar. Então eu simplesmente coloquei aquele monte de folha de coca na boca.
Achei que teria mais efeito. Talvez eu tenha desenvolvido tolerância morando em Los Angeles, não sei. Pensei que daria um barato, mas só anestesia levemente parte da boca, não sei. Mas eu lembro de pensar, isso pode me levar por um caminho ruim, cara. Se eu tiver uma reação a isso, né? Ou se tiver, sei lá, uma planta aqui a qual eu sou alérgico, ou... Mas eu não queria, sabe? Eu não queria ofender os caras que estavam com a gente mostrando todas essas coisas na selva. Sim, seja como for, eu tinha seguro de viagem. Sorte a sua. É, sorte a minha, exatamente. Como você mostra que quer filmá-los? Como explica o que está fazendo? Talvez eles saibam o que é uma câmera, ou ficam pensando, o que é isso? Depende de onde você vai. Às vezes eles já viram uma antes, às vezes não. Então Se eles sabem o que é, tudo bem. Você economiza um tempo. Às vezes parece não haver palavras ou não dá para explicar o que fará com aquilo e qual o objetivo. E é só uma máquina de gente branca. O mais importante é que eles concordem, aceitem e se sintam confortáveis com a gente usar isso. E normalmente a gente mostra pra eles, tipo, olha, a gente tira as fotos e mostra pra eles as imagens deles. Isso, exatamente. Pra dizer, tipo, olha, isso é uma lembrança. E se você não quiser, a gente não usa. Se você quiser, se você aceitar, a gente usa. Então a gente sempre dá a eles a autoridade de decidir se usamos ou não. Na maioria das vezes, eu nunca filmo até ter uma relação boa o suficiente. Se a relação ainda não está estabelecida, eu não filmo porque é como se a câmera estivesse roubando deles. É como eu estou aqui, mas sabe, estou aqui para fazer um filme, é para mim. Então estou usando você em benefício próprio. Isso é desrespeito. Você não pode fazer isso. É por isso que odeiam influenciadores. Tipo, eu estou aqui malhando. Você está me filmando, cara. Eu estou fazendo compras. Por que você está me filmando? Você transforma a outra pessoa em um instrumento para você. Então isso é um limite claro para o respeito. Você não pode fazer isso até que o relacionamento seja bom o suficiente, sem problema. E você tem o sinal verde da pessoa que tem autoridade. E depois que estiver bom, e depois você pode filmar o que quiser, mas tem que ser feito em uma certa ordem. Você falou pra não dar mais nada além do presente de boas-vindas, tipo frango ou algo assim. Sim. Por quê? Eles vão te deixar sem nada? Porque a forma como o cérebro cria relacionamento está em competição direta com qualquer fonte de reforço. Toda fonte de dopamina vai competir com o relacionamento. Certo, então para criar um relacionamento deve focar só nos mecanismos psicológicos. Se você colocar recompensas externas ou fatores externos que liberam muita dopamina, como algo que tem um gosto bom, algo que dá poder, algo que é raro, algo que é brilhante. Se todas essas coisas tiverem muita dopamina, se você tentar criar um relacionamento e colocar um reforço entre os dois, o reforço vai esmagar o relacionamento e você se torna apenas um distribuidor. Você é uma máquina de venda automática. Sim, dopamina, exatamente. Você nunca deve dar nada valioso. Nunca. Se você for dar algo, tem que ser de baixo valor, que sempre tenha menos dopamina do que o próprio relacionamento. Então, se o relacionamento, por exemplo, vamos supor eu e você, certo? A gente constrói um relacionamento, o relacionamento está forte. Você pode me dar um presente, eu também posso te dar um. Só não pode ser algo como uma Lamborghini, entende? Isso é demais para o nosso relacionamento. Então existe uma proporção entre o quanto uma certa recompensa estimula a dopamina e o relacionamento. E mesmo que você faça tudo perfeitamente, você pode corromper relacionamentos assim com objetos. Interessante. Tudo bem, aceita um Aston Martin, então. É isso, essa é a faixa certa. Sim. É louco pra mim que você não saiba o que eles estão dizendo, porque nas legendas que eu li que sua esposa fez, obrigado de novo. Eles estão te explicando todas essas coisas sobre flechas e veneno, mas no momento você não sabe do que eles estão falando, certo? Eles só estão sentados lá e dizem, olha, essa aqui vai te matar, essa aqui você pode comer. E você basicamente só está sendo educado, está sentado ali no canto. Então você está deduzindo tudo o que pode, obviamente. Então, o que acontece é que quando eu quero criar um relacionamento primeiro, nas primeiras 24 horas, nos primeiros 2 dias, eu quero só eu e o cinegrafista, mas eles vão esquecer. Eu vou fazer com que o relacionamento passe apenas pelos meus olhos. Assim, eles vão criar um vínculo comigo, e o cinegrafista é como, só uma coisa inofensiva por perto. É assim que queremos. Então ele não fala com a câmera. Não, isso é interessante. Porque eles acham que tem algo errado com ele porque ele não está falando.
Não, porque do jeito que a gente desenhou o processo, ele é só meu amigo que não é muito falante. Entendi. Mas ele não é uma ameaça. O que importa é que não é uma ameaça. Ele está comigo. Se eles confiam em mim e digo que ele é meu amigo, está comigo, não há problema porque devo ocupar um lugar na hierarquia. Então, sou o chefe aqui. Na verdade não, mas eles precisam acreditar que sou o chefe, e por isso ele é meu amigo. Ele não é tão ofensivo quanto eu. Então, quando eu faço o primeiro contato, eu quero que eles foquem apenas nos meus olhos. Nos primeiros minutos, peço ao meu cinegrafista, abaixe a câmera, olhe nos olhos. Assim que possível, volte para a câmera e esconda o olhar. Dessa forma, você força as outras pessoas a focarem a atenção apenas nos meus olhos. Então, exige mais energia para criar um relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo. Então isso vai desacelerar um pouco as coisas. Então o que eu quero é que eles foquem apenas no relacionamento comigo. Então eu vou pedir para o meu cinegrafista esconder o rosto de novo atrás da câmera para que a gente não tenha muito acesso, mas ele está bem. Sabe, ele está bem. Ele não é uma ameaça. Mas eu vou manter o contato visual para mim. Então, quando o relacionamento já está forte o suficiente, normalmente por causa do programa, um tradutor aparece no terceiro ou quarto dia. Ok, porque eu estava pensando, como você ainda não comeu veneno ou causou algum tipo de grande mal-entendido épico se você não faz ideia do que eles estão falando? Sim. Em certo ponto, precisamos de alguma linguagem verbal porque o relacionamento não depende da linguagem verbal, mas o pensamento abstrato, a coordenação, nomear coisas, objetos, categorias, tudo isso é representação mental, tudo isso é linguagem. Em certo momento, precisamos disso para fazer um show, mas o relacionamento não depende de palavras. Deve ser assim, quando o tradutor aparece, eles devem pensar: ok, estamos todos morrendo de curiosidade para saber por que esse cara apareceu aqui. Deve ter momentos engraçados, porque o tradutor provavelmente pensa: ah, todo mundo pergunta o dia todo de onde você veio e por que está aqui. Mesmo sendo amigável e tendo esse relacionamento, você ainda caiu do céu com arco, flecha e uma galinha. Com certeza. Quando o tradutor chega no segundo ou terceiro dia, ocorre uma grande reunião. Agora teremos informações mais precisas e consigo mais nomes. Eu entendo melhor como eles pronunciam certas coisas, porque às vezes há cliques e todas essas coisas. A maioria dos nomes, sabe, nessas tribos tem cliques e é difícil fazer esse tipo de coisa. Todos são diferentes. Todos são diferentes. Então é como se você fosse para outro nível e, sabe, e você ama línguas como eu. Então é sempre muito interessante. E por isso você precisa de ajuda para isso. Quando eles contam sua história, onde nasceram e sobre a família, às vezes mencionam ter muitas esposas. Aí digo: ah, ok, vocês são parentes. Então são outras camadas. Mas para mim, isso nunca terá prioridade. Mas o relacionamento é a prioridade. Sim, isso é muito legal. Sei que você permite que te ajudem e ensinem, o que aumenta a hospitalidade. Acho que isso funciona como um recurso para se mostrar vulnerável. Exatamente, exatamente. Sim, achei interessante que nessas tribos, na maioria delas, pelo menos que você mencionou, ninguém é mais rico do que os outros. A liderança se baseia principalmente na idade, como você disse, mas as pessoas podem mudar de clã se quiserem. Ninguém possui tudo ou tem muito, enquanto outros têm pouco. É interessante como eles organizam isso. É assim que você percebe que viemos de um estilo de vida nômade. É como se posses não fossem úteis. Só se torna útil quando você começa uma agricultura e pode começar a juntar coisas, e aí existe um sistema econômico. Mas quando você só caça e come frutas pelo caminho enquanto anda, você não precisa de nada. É só peso morto. Eu me lembro, acho que nessa tribo, sabe, de manhã eles só acordam, se reúnem, saem para caminhar e vão tentar encontrar algo para comer. Então a gente anda, sabe, um atrás do outro. E eles encontram, tipo, um arbusto com frutas. E todos eles, como abelhas, vão até ele e comem tudo o que tem no arbusto. E eles, em 2 minutos, já está vazio e esse arbusto acabou. Você segue andando, acha outra coisa, então tem que ser rápido. Provavelmente tem uma competição para ver quem enfia mais frutas na boca. Sim. Se alguém troca de clã, como faz? Só chega e pergunta: ei, não tem garotas aqui? Tô procurando esposa, posso ficar? Depende da comunidade, depende da cultura. Mas o que posso te garantir é que existem regras que você não pode simplesmente ignorar.
Bem, tudo o que eles têm são eles mesmos, como seres humanos, a família deles, a comunidade deles, então tudo é estruturado, as famílias são estruturadas, as alianças são estruturadas, os papéis, os títulos, todo mundo tem um título, não é aleatório, tipo, todos eles têm títulos de prestígio. Parece que todos estão em volta de uma fogueira e querem afirmar que são o presidente aqui, tipo, ok. É como uma startup do Vale do Silício. Sou o diretor de experiência, mas só tem 4 pessoas na empresa. Calma aí. É exatamente assim. Isso é outra coisa que quero. Engraçado falar sobre isso. Falar sobre isso é louco como todos nós, seres humanos, nos comportamos de forma tão parecida. É louco. É a mesma tradição, o mesmo conceito, os mesmos instintos, só que com novas máscaras, novas fantasias, mas é a mesma coisa. Você vai em uma tribo, todos eles têm responsabilidades especiais. E sabe, até eu, toda vez fico surpreso, fico tipo, e agora? Qual é o seu título? E eles vão dizer algo como, eu sou o presidente de cultura e você. Aí eu penso, como assim? O que você quer dizer com isso? E sabe, às vezes você sente vontade de julgar. É tipo, vamos lá, pessoal, mas essa é a cultura. E todo mundo tem um título especial, todos são especiais e todos têm orgulho, sim, de si mesmos. Então, quando você muda de um clã para outro, de uma aldeia para outra, você precisa de algum tipo de acordo, precisa de algum tipo de autoridade, dizendo tipo, sim, você está autorizado a se mudar, o que você vai fazer, quem é seu pai, e vai ter um sistema de votação. Ah, sim, é. Cada mudança é decidida coletivamente e há uma estrutura por trás disso. Não é tipo, olha, estou apaixonado e quero. Fazer o que eu quiser, sabe? Não, tipo, o seu amor é o seu problema, aqui o importante é sobreviver. Precisamos organizar nossos recursos, tipo, no que você é bom, você é um bom homem, eu sou um bom homem, por quê? Porque eu fico tipo, qual é a prova? O que você fez? Bem, nada. Então você não é bom, então quando você for bom, volte. Então você precisa de provas para conquistar as coisas, você precisa realmente trabalhar. Na nossa sociedade temos essa coisa chamada autoestima. Eu ia dizer, essa é uma visão totalmente diferente. E isso não funciona. É tipo, mas eu sou especial, eu valho muito, eu mereço muito. Por que você diz isso? Como você é especial? Você não é especial. Você é único. Mas isso não significa ser especial. Exatamente, você é único, mas não é especial. Então, quando você estiver sobrevivendo em um ambiente difícil, não venha me falar sobre o quanto você é especial. Não fale sobre isso. Me mostre quantas vacas você tem, me mostre o que você fez, quantas casas você construiu, tipo, me mostre coisas. E depois você vai valer alguma coisa, sabe? E depois você pode se casar, e depois. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você não pode se vender assim. Isso não é papo de vendedor. Tipo, então, aqui no nosso mundo moderno, a gente tem essa ideia de valor pessoal, mas é mais potencial do que valor de verdade. Você realmente precisa fazer coisas. Então, é isso. É disso que eu gosto. É mais uma meritocracia de várias formas. Sim, tem uma parte em que você vai com os homens e está fazendo veneno para as flechas e depois você está caçando com esses caras com um arco. E eu pensei, cheguei a dizer em voz alta, mano, boa sorte, você só está sentado numa pedra na África. Mas eu pensei, sei que você treinou com arco, mas a vida deles depende disso. Então eles devem ser muito habilidosos. Sim, e isso foi com os macacos, acho que eles estavam atirando nos macacos à noite. Sim, fico pensando, é um nível de dificuldade maior, não é um campo de tiro, é um macaco em movimento que te escuta no escuro. E eu já vi coisas que esses caras fazem, coisas que eu nem consigo imaginar, tipo eles têm esses arcos e flechas que eles mesmos fazem. E você sabe, eles simplesmente fazem isso, sabe? Sentados no chão e conseguem acertar um pássaro voando assim no ar, voando tipo um... Alvo em movimento bem longe, muito fácil, fácil até demais. Fácil, o tempo todo. E eles vão errar? Eles não vão errar muito. E é tipo, como você conseguiu? Eu tenho, tipo, uma roldana... Arcos e arco composto? Arco composto, exatamente. E, tipo, flechas super potentes e todas essas coisas. Tipo, eu não consigo ser tão preciso assim. A diferença é que você precisa acertar o alvo. Acertar o alvo com uma flecha de madeira é, melhor do que errar o alvo com uma flecha de aço. E com certeza, é isso mesmo. Eles parecem realmente estar gostando da sua companhia e vice-versa, tipo, parece que esses caras estão se divertindo bastante. Quero dizer, seria como, acho que se você estivesse no trabalho. Um dia em um lugar onde você nunca vê ninguém novo.
E, tipo, se uma celebridade aparece pra te ajudar um dia com uma câmera de vídeo e você fica empolgado. Digo, eles parecem realmente animados, não sabe? Eles estão te mostrando como vivem. E deve ser uma sensação incrível simplesmente estar na companhia dessas pessoas que, tipo, realmente te aceitam. Tipo, venha caçar macacos com a gente e você responde, claro, e agora você está lá fazendo isso. É algo que simplesmente nunca acontece. Nunca acontece. Nunca acontece com eles. Provavelmente isso nunca mais vai acontecer com eles, talvez. E você tem a chance de ser quem faz isso, né? O que é muito legal. Sabe, esse é o prêmio máximo, criar um vínculo, criar um relacionamento com pessoas tão diferentes. Isso já é, tipo, a recompensa em si. Sabe, isso é o que me atrai, criar relacionamentos, entender as pessoas. E qualquer um pode fazer isso, porque você pode treinar, pode aprender a fazer isso. Sim, mas ainda assim, quando acontece, mesmo sabendo como fazer, é um privilégio e uma honra compartilhar esses momentos com essa comunidade, com qualquer pessoa, sinceramente. Seja uma tribo na África do Sul ou em qualquer outro lugar, conhecer alguém novo, entrar na casa deles, sim, é um privilégio incrível. Me surpreende que eles não queiram seu arco quando você vai embora, já que é a ferramenta de sobrevivência deles. Sim. Seria como se você caçasse toda a sua comida com um mosquete e alguém aparecesse com um rifle laser do futuro. Eu diria, cara, deixa isso comigo, isso é muito maneiro. Eles pedem isso? Não, porque essa é uma pergunta muito boa, porque eu não estou criando um padrão onde eles sintam que podem pedir objetos. Então eu valorizamos o relacionamento e não pedimos coisas. Então eles não fazem isso, mas nós também não. Eles não fazem isso porque a forma como desenvolvemos o relacionamento é que mantemos nossas coisas, sabe? E então não, eles valorizam o relacionamento deles. E eles não são do tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eles não são assim, eles não fazem isso. Eles simplesmente me veem pelo que eu sou. E isso é muito importante. E esse é um problema no turismo em geral, porque você sabe, os turistas vão lá, visitam o lugar, muito dinheiro, sabe? E eles querem fazer o bem. Mas o problema é que eles não conseguem criar o tipo certo de relacionamento, e isso vira uma bagunça. Infelizmente, é assim que você corrompe vilarejos, sim, com turismo. Esse é o turismo ruim, infelizmente. Porque você aparece com joias e diz: vou doar minhas coisas para deixar os pobres felizes. Você deveria mesmo. Você nunca deve dar nada, exceto algo que seja relevante para a cultura. Sim, só isso. Se você fizer isso, se você ignorar isso, você corrompe toda a cultura e corrompe o relacionamento com você. Mas para as próximas pessoas que vierem, elas vão esperar objetos. É assim que você arruína relacionamentos. Sabe, é a única experiência que eu tenho que se aproxima disso, nem que seja um pouco. É como ir pra Coreia do Norte, porque eles não têm a maioria das coisas, eles nunca tinham visto nada do que a gente tinha. Fomos ao centro da cidade e nossos guias disseram: vocês estão no centro, com crianças andando de patins ao redor. Podemos só ficar aqui e tomar um café e tudo mais. Isso é raro, normalmente não temos tempo livre, principalmente com os locais por perto. E eu tinha essa câmera que era tipo uma Polaroid que também imprimia as fotos. Sim, sim, e também salvava digitalmente, então eu não precisava das impressões. Então o que eu fazia era tirar fotos das crianças, sim, e tal, com a permissão delas, obviamente, e depois dava a foto impressa pra elas. E eu pensava, vou guardar minha cópia digital pra levar pra casa, sim. E eu lembro que a notícia se espalhou nessa pracinha. E aí todos esses pais ficaram na fila com seus filhos e a gente tirava uma foto e dava pra eles e eles ficavam felizes. Um cara que falava só um pouquinho de inglês, outro cara falava um pouco de chinês, ele explicou que eles não tinham nenhuma foto deles com seus filhos e talvez tivesse zero ou uma foto escolar só da criança. Nenhuma foto de família, nada deles com o filho, nunca. Estávamos dando a eles um presente incrível, algo muito valioso que provavelmente nem poderiam comprar. E ninguém pediu a câmera, eles só queriam a foto impressa. E mesmo assim eles tentaram nos pagar com dinheiro local que a gente nem podia usar para comprar nada. Não aceitamos e as crianças tentaram trocar brinquedos por fotos impressas. Ninguém queria o aparelho. Achei interessante. Eu lembro que meu amigo falou, cara, ninguém te pediu pra dar isso pra eles ou nem pra tocar nisso ou qualquer coisa. Sim, a gente achou isso chocante, mas provavelmente é o mesmo princípio, né? Com certeza. E o interessante sobre as fotos é que não é só qualquer objeto, é um objeto que reflete o relacionamento. A foto é um objeto especial. Porque, sabe, existem todos os tipos de objetos que podem competir com o relacionamento, porque é dopamina, mas isso aqui é dopamina.
mas está fundido com a sua própria imagem. Então isso não contamina o relacionamento se o respeito continuar muito alto. Mas isso é uma das coisas que me deixa realmente, realmente feliz, que você tenha mencionado isso. Porque é um dos raros objetos que ainda se encaixam no âmbito de um relacionamento positivo. É um dos únicos que eu... Eu penso nisso com frequência. Tem um monte de caras norte-coreanos na cidade de Wonsan com uma foto Polaroid da minha câmera colada na parede. E é a única foto que eles têm deles com o filho de 6 anos nessa idade. E isso, sei lá, é bem legal que eu consegui fazer isso. Eu acho que é emocionante. Sabe, é uma lembrança, não é só um objeto qualquer. Então não, eu apoio isso, eu sou a favor. Eu sou a favor da Polaroid. Com certeza levamos aquela câmera e usamos muito. Você ia numa escola, tirava foto de uma criança e todas queriam também. Todas as crianças, sim, e eu fiquei tipo, ok, uma vez trouxe 50 achando que duraria a viagem toda e na seguinte trouxe cerca de 200. Acho que voltei pra casa com uns 3 sobrando. Incrível. É poderoso, sim, é poderoso. Polaroid. É tipo tudo que a gente quer, sim. Lembranças, história, conexão. Um momento especial que você vai lembrar. Eu sei, eu adoro isso. Eu adoro isso. Sim, essas câmeras de viagem pequenas são uma das coisas mais legais. E até em algumas das minhas, sabe? Eu devia fazer isso em uma das minhas viagens de aventura. Às vezes você encontra, por exemplo, beduínos nessas viagens e isso faz parte da experiência. Não é aleatório, mas eles não vão à cidade pra isso. Agora, infelizmente, muitos deles, mesmo em locais remotos como o Xamã, já usavam um celular Android. Às vezes não tinha sinal de celular, mas ele tinha o aparelho. Não sei pra quê, talvez por causa de um mapa, então pensei, beleza, é isso. O mundo talvez esteja quase moderno demais agora pra que isso importe tanto quanto importava antes. Falo isso de um lugar de privilégio, pois posso dizer isso. Tipo, que pena. Ele tem celular e roupas, né? Seria mais interessante pra mim se fosse... Ainda se vestisse com folhas em... Na Idade da Pedra, exatamente. A gente comentou isso no almoço, mas aquele momento em que todos coletam mel de uma árvore enorme com colmeia, todo mundo sendo picado, né? Eles colocam o braço na colmeia e você também tentou. Até crianças pequenas faziam isso por terem braços menores. Sim. E o que aconteceu quando você tentou? Bom, você sabe, eu sempre tento contribuir em qualquer atividade que eu esteja envolvido. Sabe, não quero só comer o que eles oferecem e ficar entediado. Quero tentar fazer algo, mesmo agindo como uma criança de 4 anos sem saber nada. Eu realmente não contribuo, mas, sabe, eles me deixam tentar. Então é a intenção que conta, né? Então eu estava olhando para os caras e todo mundo tentando pegar mel dentro da árvore ou tipo enfiando o braço inteiro lá dentro e as abelhas voando para todo lado. Tipo Star Wars. Sabe, Star Wars quando ele tem que enfiar a mão naquele negócio e você não sabe o que vai acontecer. Sim! Sim. É tipo isso. Ou Duna. Ou Duna, mas é isso, você sabe o que vai acontecer. Vai ser picado, na verdade é quase pior. Então eu vi umas crianças de 6 anos fazendo isso. Eu pensei, poxa, eu sou um homem adulto. Isso não vai ser problema. Eu malho, não é problema. Sou durão. Eu quase fui um nadador olímpico. Eu consigo. Exatamente. Eu só coloquei, tipo, metade dos meus dedos lá e fui picado com tanta força. Foi como um choque elétrico pelo meu corpo inteiro. Cara, foi tenso. Eu fiquei tipo, galera, o que vocês estão fazendo? E eles estavam sendo picados milhares de vezes, como se não fosse nada. As abelhas estão bem na cara deles e eles continuam comendo mel e sorrindo. E sabe, depois que eu tive minha primeira reação alérgica forte, porque eu nem sabia que era alérgico a abelhas. Então, será que é só um tipo de abelha ou você foi picado tantas vezes que teve reação? Eu fiz exames depois. Fiquei curioso sobre isso. Eu também ficaria. E eu descobri que sou alérgico a todos os tipos de vespas, abelhas. Então eu sou super, super alérgico. Ainda bem que trouxe uma EpiPen, já que você está há 2 dias de um médico. Pelo menos. E é a primeira vez que eu carrego uma EpiPen na minha vida. Só porque a produtora falou, olha, você precisa trazer isso. Eu fiquei tipo, tá bom, beleza, tanto faz. Beleza, eu nunca vou usar isso. E eu tinha 2 e usei as 2. Bobeira. Você não viu. Não aparece. Eu realmente não entendi direito. Então você precisou das 2 para uma reação só? Sim, poxa. Porque não estava passando depois de 4 horas da primeira. Então eu peguei outra. Como você consegue água? Isso é tão engraçado. Você está com sede. Então você está perguntando, tipo, onde está a água? E eles vão dizer, tipo... Um poço ou qualquer coisa assim, né?
Você tem que procurar por isso. E eles vão dizer, tipo, você precisa ir até o rio. Eu fico tipo, ok, tudo bem, vamos pro rio. Então você anda por algumas horas. Você chega no rio e, como sempre, não tem água. É como se o rio tivesse sumido. A água sumiu. E eles dizem, ali está o rio. Eu digo, sim, mas não há água. Ele responde, sim, mas é um rio. É tipo, por que você acha que eu preciso de um rio? E é sempre assim, eu sempre acabo caindo nessa. Eu estou procurando um rio, eles sempre têm orgulho. E em muitos lugares do mundo, ei, aqui está o rio, aqui está a cachoeira. É. Vá para uma cachoeira, aqui está a cachoeira. Eu pergunto, cadê a água? É, mas não tem água agora. É tipo, Você deveria ver na primavera. Por quê? É tipo. você disse que a gente queria ver um rio, uma cachoeira. Sim, mas pela água. Ah, mas a gente não sabia disso. E é por isso que você diz, tipo, ok, são apenas culturas diferentes. É, você não sabia disso. Então, nessa tribo especial, nesse rio, existe uma maneira de encontrar água. Você precisa cavar um buraco dentro do leito do rio e vai subir um pouco de água. Aí você bebe direto do buraco. Então você cava, cava, cava. Tem um pouco de água embaixo. Isso é perigoso porque tem micróbios no solo e tal, claro, é. Claro. Mas, sabe, eles estão acostumados com isso. Eles estão acostumados com isso. Mas e você? Você usa um canudo com filtro ou algo assim? Eu fervo. É, ok. Fervo. Caramba. Então você fica com sede quando termina isso aqui. Ah, sim. Tipo, a primeira coisa é uma cerveja e ó. Sim. Ah, sim. E eu me lembro das cervejas depois de sair dessa tribo. Meu rosto ainda estava meio inchado. Eu estava com tanta sede. E sim, a cerveja estava muito boa. E estava tão quente. Então qualquer coisa gelada é tipo, meu Deus, como é que eu vivia? No primeiro posto de gasolina na volta pra civilização é assim: quero todo o gelo além de Coca-Cola e cerveja. Qual é o gosto de babuíno? Você comeu uma mão de babuíno. Aquilo parecia só uma bagunça de ossos. É bem horrível. É, parecia bem nojento, cara. E, sabe, eles estavam tão felizes porque estavam me dando, tipo, a mão inteira, com as unhas e tudo. Era assim. E eu fiquei tipo, cadê a comida? É, na mão. E eles só cortaram, sabe, o músculo do polegar. É. Então você come isso, né? Tem um pouco de músculo ali, você só come os dedos assim. É, meus amigos, eu não era assim. Ela ficaria bem. Eu morreria de fome. Ela consegue devorar uma asinha de frango. Ela está lá no escritório. É. É. É tipo, cara. É divertido. E foi engraçado porque eles caçam esse babuíno durante a noite. E então não havia absolutamente nenhuma luz, e eu não conseguia ver nada, então eu não conseguia ver absolutamente nada. Mas eles conseguem enxergar à noite, eles têm visão noturna, e eu não conseguia nem ver minha mão na minha frente, nada. Então eles estavam segurando minha mão, a minha e a do cinegrafista. E a gente só ia seguindo eles assim, não conseguia ver nada, nada. Então eles estavam tentando caçar o babuíno, mas o babuíno conseguia nos ouvir. Aí eles disseram, olha, vocês fazem muito barulho, fiquem aí, vamos buscar vocês depois. Então eu e meus cinegrafistas ficamos assim na selva, no breu total, só esperando por uma eternidade eles voltarem. Não podíamos sair dali, tinham que voltar. Ficamos assim. Após uns 30 minutos, voltaram com 2 babuínos enormes. Conseguimos. Eu. Sério, no escuro? Mataram ali mesmo. Isso é impressionante, cara. É inacreditável. Isso é impressionante. Você tem uma pessoa favorita quando encontra novas tribos depois de um tempo? Tipo, tem alguém com quem você se conecta mais e talvez fique meio chateado quando precisa ir embora? Sim, é sempre triste. É sempre triste. Eu sempre acabo me apegando. Sabe, eu crio um vínculo muito forte com as pessoas que conheço. Então ir embora é sempre triste. É sempre triste. Todo mundo sabe, chora, eu choro. É. Então é difícil. Essas tribos já viram brancos antes? Acho que os mais velhos já foram à cidade buscar artigos de pesca, tijolos ou roupas. Mas as crianças provavelmente nunca viram alguém fora da tribo delas. Sim, depende das tribos. E sim, como você disse, da idade. Isso acontece muito com crianças mais novas ou bebês quando me veem. Eles começam a chorar porque acham que eu sou um fantasma. É isso que acontece porque eu sou branco. Eu venho de outro mundo, dos mortos, então eu sou como um fantasma. Eles me veem e ficam tipo, uau. Eu me lembro na Papua Nova Guiné, em todo lugar que eu ia, as crianças corriam para todo lado dizendo: tem um fantasma, tem um fantasma. E claro, os adultos já circularam mais e não acham que eu sou um fantasma. Então sim, isso pode acontecer.
Algumas situações no programa são bem tensas. Uma vez você estava com água na cintura, com crianças remando num tronco e disse: "Oi, pessoal!" e viu uma carcaça de jacaré de quase 4 metros. Quando você percebe que o bicho estava vivo com você até agora, pensa: pode ter outro por aqui. Ou então, o que matou o jacaré de quase 4 metros? Será que foi um de 4,5 metros? Sabe, tipo, eu estou andando ali e eles estão em um barco. Talvez eu devesse entrar em um barco também. Sim, eu me lembro disso. Foi na Etiópia, se não me engano. Sim, lá eles têm crocodilos enormes. Acho que é o crocodilo do Nilo, que é o maior de todos. É. Sim, digo. Eu não sei. Algumas pessoas entraram na água até a cintura. Sim. E elas estavam fazendo armadilhas, sabe? Armadilhas para crocodilos. Então estavam inspecionando as armadilhas. Então eles comem os crocodilos. Eles comem crocodilos e peixes, claro. Sim. Então eles pescam, principalmente pescam, mas claro que há crocodilos por perto. Mas eu não sei. Eles só estão andando. Mas eu estava nervoso seguindo eles, com o cinegrafista atrás de mim, e a gente se olhava. É. Eu só continuei andando, e eu estava assim. E não, é realmente assustador. É realmente assustador. É. Eu não sei se consigo lidar com isso. Eu fico me perguntando como você aprende tanto sobre a natureza, porque tem um momento em que você se depara com esse cupinzeiro e é tipo, não sei, pro público americano, uns 9 metros de altura ou algo assim, né? Tipo, 10 metros de altura. E você fala: ah, eles podem ser o dobro disso. É preciso cuidado perto deles, não pelos cupins, mas pelas cobras que os comem e às vezes ficam lá dentro. Mas, aliás, achei isso fascinante. As cobras estão lá porque os pássaros vão até lá para comer os cupins. As cobras sabem que pássaros vão ao cupinzeiro e ficam esperando lá. Elas não comem cupins, mas sim os pássaros que comem cupins. Sim. Mas onde você aprende isso? É com a tribo? Sim, quero dizer, quando você passa muito tempo na natureza e conversa com pessoas que vivem na natureza, elas vão te ensinar muitas coisas, e eu amo os animais. Sempre me interessei por animais. E então eu me lembro de uma vez em que eu estava sentado em um cupinzeiro, e um dos membros da tribo, eu me lembro, disse: "Você deveria se levantar." E eu perguntei: "Por quê?" Ele disse: "Tem um buraco dentro desse cupinzeiro." Eu disse: "Ok." Então ele falou que provavelmente tinha uma cobra dentro. Fiquei surpreso e perguntei por quê, e ele respondeu que isso acontece. E também deve estar uns 40 graus. Ah, então lá dentro é fresquinho. Então é fresco lá dentro e eles saem à noite. Então se você pode ser picado facilmente, cara. Assustador, cara. A natureza não perdoa. Ela realmente não perdoa. Mas é inacreditável, inacreditável que você vai perder tudo isso se não souber o que está vendo. E pra mim, sabe, quando vejo algumas anedotas na natureza e consigo descrever tudo o que vejo na natureza, pra mim é igual ao observar alguém na psicologia. Há muitas coisas que só vê quem sabe o que buscar. Se você não souber, vai sentar num tronco ou ao lado de um crocodilo ou pode ver todo tipo de coisa. Sabe, quando você aprende o que procurar, o que enxergar, o mundo se torna interessante e cheio de potencial. E pra mim, essa é a maior recompensa. Teve um episódio em que você estava cheirando alguma coisa. O que era aquilo? Você cheirou algo com os caras. Eles usavam uma droga de planta. Não sei. É um tipo de café. Cheirando café. Sim. O que faz isso? Espere, eu não sabia que você podia fazer isso, mas faz sentido. Como é essa sensação? É como um soco na cara. Não é nada divertido. Sério. Tenho alguns grãos de café ali, ia tentar. Meu Deus. Não. Não, eles fazem isso para acordar um pouco. Também fica na Etiópia. É uma tribo cara a cara. E é uma tribo onde estive algumas vezes ao longo dos anos. Então eles moem um tipo de tabaco. É tabaco. Desculpa, é tabaco, não é café. É tabaco. Certo. Isso faz mais sentido. E você só cheira assim, mas sabe, eu sou muito ruim nisso. Então é como levar um soco na cara. É. E todo mundo ri de mim toda vez que eu faço isso. Eles dizem: ah, o garoto branco não sabe como. Nem sabe cheirar tabaco. Acho que fazem isso no sul dos Estados Unidos. Ah, é. É, eu vi isso porque achei que era cocaína. E achei muito estranho esse caipira estar usando cocaína num restaurante. E eu perguntei pra alguém, o que diabos aquele cara tá fazendo? Porque ele tinha tipo um vidrinho e batia o vidrinho naquela parte da mão. Eu não sei como chama, tipo onde o polegar se conecta com a mão. Então tem uma parte reta. É, e aí ele simplesmente ia lá e cheirava aquilo da mão dele.
E eu pensei, com certeza isso é cocaína, mas não faz sentido porque a gente está, tipo, na Carolina do Norte ou Carolina do Sul, em um restaurante de beira de estrada. Ninguém prestava atenção nele, ninguém dizia pra parar, só ofereciam. Percebi que não era branco quando vi eles recarregando e não entendi o que era. E eu realmente não queria perguntar pra ele porque achei que talvez seria tipo, ei, que tipo de droga vocês estão usando aí? Você não sabe se é legal ou qual é o protocolo ali. Devemos ficar em silêncio e observar de canto? Exatamente. Então acho que as pessoas fazem isso aqui, mas eu acho que é meio considerado, acho que está meio fora de moda cheirar tabaco. Acho que as pessoas mastigam, fumam. Então queima, eu acho. Não sei. Poxa, cara, Não parece. não é divertido. Não, eu não sou, sabe? Eu realmente não me dou bem com drogas. Eu não lido muito bem com elas. Bem, você já comeu alguma coisa por aí que te fez começar a ter alucinações? Porque eu lembro que a gente conversou no almoço sobre o mel louco, que é uma coisa asiática, mas é um tipo de mel que acho que basicamente você começa a ter uma experiência psicodélica depois de comer. Você já ingeriu algo assim por aí? Porque você é meio aventureiro? Quero dizer, tem todo tipo de coisa por aí. Sim. Eu tento ficar longe desse tipo de coisa porque, sabe, em termos de segurança, é perigoso. Quando você não está no controle de si mesmo, é perigoso. Não é bom simplesmente ir e, sabe, se divertir com o pessoal da tribo ou, sabe, você precisa manter o controle. Sabe, você precisa ficar alerta o tempo todo por questão de segurança. No entanto, sabe, nessa mesma tribo, onde eles cheiram tabaco, eles fazem uma cerveja tradicional, eles chamam de cerveja tradicional. Então eles usam um tipo de grão. Eles deixam apodrecer um pouco sob o sol, ok. Colocam na água por alguns dias. Ah, você mostrou, acho. É possível. Sim, acho que está no programa. E isso se transforma em algo. Começam a surgir algumas bolhas. Sim, e você pode realmente ficar bêbado. Tem um gosto um pouco parecido com cerveja. Cerveja. Está fermentando. Fermentando, exatamente. Então isso é o pior que estou fazendo com eles. Mas isso parece que pode te dar problemas no estômago, cara. Sim, aconteceu. Sim, aconteceu. Sim, você tem que tomar cuidado. Ficar com diarreia longe de tudo e sem água encanada é bem ruim. É ruim, especialmente se o rio Omo estiver lá, o rio Omo, certo? E está cheio de crocodilos. Sim, cheio de crocodilos. Então você não vai lá pra se lavar. Bem, o protocolo quando eles vão se lavar é que dois caras com dois rifles, dois Kalashnikov, vão ficar de olho em você. E enquanto você estiver indo perto do rio para se lavar, se eles virem um crocodilo se aproximando, eles vão atirar ao seu redor para fazer o crocodilo pular, assim você sabe onde eles estão. Então tomar banho, o que eles chamam de banho, é uma grande aventura. Você precisa de 2 rifles, precisa de balas e precisa ser realmente rápido porque os crocodilos comem pessoas, comem crianças, agarram as pessoas pelo rosto e puxam para debaixo d'água. Então tomar banho é tipo, ok, é hora do banho. É uma grande expedição. Então você não começa a ficar fedido lá fora, mas aqueles caras já estão acostumados e provavelmente têm um microbioma corporal que resiste. Mas sei lá, pra mim, se eu malho e não tomo banho no dia, à noite já tô cheirando mal, mesmo não sendo fedido. Então, se eu ficasse em algum lugar por 7 dias, com certeza eu estaria cheirando pior do que qualquer cara local que vive na selva ou no deserto. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava em Papua Nova Guiné, eu estava numa comunidade chamada Tribo Hela. São os homens de peruca. Eles ficam todos pintados. Isso é legal. E eles têm uma peruca artificial feita de plantas. Todos eles usam plantas e cores. E o chefe da aldeia, cara, eu nunca senti um cheiro tão forte na minha vida. Eu sabia onde ele estava a uns 50 metros de distância. Então eles também cheiram mal. Sim. Ah, entendi. Por algum motivo eu achei que eles não tivessem. É só que eles não percebem. É normal. E então Como a França. eu não sei. Você se acostuma e deixa de sentir o cheiro. Quem não está acostumado acha que fede muito. Após alguns dias você deixa de sentir seu cheiro e dos outros tornando-se normal. Poxa, ok. Eu não sei porquê. Acho que eu só presumi que se você cresce naquele lugar, as bactérias do seu corpo param de cheirar porque tudo se equilibra. Mas acho que você só cresce com isso e não liga. Tipo dormir com as cabras, elas ainda fedem, você nem liga mais pro cheiro. É isso. Exatamente. Entendi. Uau. Cara, os guardas armados pra tomar banho.
É tipo, porque, cara, você fede, sabe de uma coisa? Eu não quero ir pro rio e ser comido, levar uma mordida de crocodilo na cara. Então aguenta aí, parceiro. É, Exatamente. Mas eles ainda precisam ir lá todo dia pra pegar a água. Então, tipo, as mulheres vão lá com seus filhos, tipo, em grupos. meu Deus. Então, eles precisam ter cuidado com a técnica. Quando você não tem um rifle, o que você vai fazer? Você vai jogar pedras onde quer pegar água e ver se algo pula. Se houver um crocodilo lá, ele vai pular ou você vai ver que ele vai subir para olhar. Se não houver nada, você pode arriscar. E assim você pega a água. Os crocodilos são muito rápidos. Eu estava na Costa Rica, acho. Isso faz muito tempo. Eu estava na Costa Rica e fomos surfar e tinha um rio que desaguava no oceano e era muito lamacento. Às vezes esses crocodilos do rio vão ao oceano e depois retornam, ficando meio perdidos nesse momento. Eles dizem que não é bom surfar depois desse ponto, porque às vezes crocodilos vão do rio pra lá. E aí a gente foi pegar cocos, porque tem uns caras que vendem cocos nessas pontes que passam por cima do rio. E eu fiquei tipo, cara, e o que tem lá embaixo? Porque era só grama. E eu vi um crocodilo na margem do rio. E eu falei, tem um crocodilo lá embaixo. Meu amigo disse que havia muitos crocodilos lá embaixo. Respondi que só havia um. Ele perguntou se já tinha terminado com meu coco. Respondi que sim. Então ele disse, olha só. E ele jogou a casca na água. E no milésimo de segundo que a casca tocou a água, o rio inteiro explodiu de crocodilos. Tipo, tinha, sei lá, uns 100 crocodilos nesse rio. Uau! E todos foram tentar pegar. Um deles pegou a casca, percebeu que era só uma casca de coco, e aí foi relaxando a mandíbula devagar e simplesmente afundou no rio. E eu pensei comigo mesmo, se você cair, tipo, a chance de sobreviver é 0%. Só de ficar perto desse rio já assusta, não tem como. Então eu não consigo imaginar ter que ir até um rio desses pra pegar água. E você simplesmente pensa, beleza, joga uma pedra lá e eles pulam. Aí você olha onde eles não pularam. E é ali que você vai pegar a água, tipo, isso é outro nível de sobrevivência. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Imprevisibilidade e simplesmente medo. É coisa de pesadelo. Eles eram tão rápidos, cara. Você pensa que pode se esquivar e escapar, mas não dá. Tipo, não, você nem consegue. Eles são 10 vezes mais rápidos do que qualquer coisa. E eles são fortes, e a mandíbula deles ela trava. E é isso. Você não vai lutar com esse bicho enquanto ele tá no seu rosto. Tipo, você já era, é instantâneo. É isso. Cara, como são as tempestades de chuva por lá, cara? Porque deve ser insano. E eu adoro uma boa tempestade, uma boa trovoada. Sim. Você deve ver coisas malucas aí, pois nessas planícies chove bastante e as tempestades são insanas. Depende de onde você vai. Depende da época do ano. Quando é a estação seca, às vezes fica seca por um tempo e às vezes por anos. Por exemplo, na África do Sul, eles estão enfrentando uma seca há uns 11, 12 anos, então não está chovendo muito. Normalmente existem ciclos. Então, às vezes fica seco por alguns anos e depois volta, fica indo e voltando assim. E às vezes, quando a chuva cai, é como se você pudesse, sabe, encher esse copo assim em poucos segundos. Mas você tem que estar no momento certo, então depende de onde você está. É um pouco imprevisível. Eu acho que seria muito irado sentar ali e assistir a uma tempestade de raios e trovões sem nada mais ao redor. Alguma tribo que você visitou tem rituais de passagem intensos, como aqueles que vemos no Nat Geo, onde seu programa deveria estar? Eles fazem uma luva e colocam formigas bala dentro, aí você enfia a mão lá pelo máximo de tempo que conseguir pra provar que é resistente, eu acho. Sim, toda comunidade tradicional tem rituais de transição realmente importantes para se tornarem adultos, na maioria das vezes. E na maioria das vezes, especialmente para os homens, envolve dor na maioria das vezes. E na maioria das vezes, eles vão passar pela circuncisão. Right? But... Isso aconteceu, eu realmente passei por isso. Mas é muito pior do que você pode imaginar. Fui convidado para assistir isso. Qual é a idade deles quando fazem isso? Quando eles sentem que querem ser homens. Então, tipo, 10... 13 anos de idade. É, algo assim. 16. E então eu me lembro de uma tribo, a tribo da Sanish, aquela que anda com os crocodilos na água. Certo, essa tribo. Eu me lembro que um cara estava me explicando que, se você quer se tornar um homem, precisa ser circuncidado, mas precisa ter uma circuncisão bem-sucedida. E eu fiquei tipo,
Como assim bem-sucedida? Ele disse que quando você for ser cortado, não pode chorar, nem se mexer. Você não pode mostrar emoção ou expressão facial. Caso contrário, você é fraco e isso vai te acompanhar pelo resto da vida. Então te cortam com um pedaço de pedra, um pedaço de faca e você não pode se mexer. Assim, pra mim, eu não consigo. Não, Imagine, like... Como tudo é, eu estou... Estremecer não é a palavra certa. Eu estou me encolhendo, mas também isso é horror, horrível. Ah, sim. Primeiro de tudo, quem está fazendo, porque parece que a pessoa que faz pode tanto fazer rápido quanto devagar, pode usar uma faca afiada ou uma nem tão afiada, mesmo com o melhor possível indo a um hospital com um bisturi e um médico habilidoso, sem anestesia, ainda assim você se encolheria. Provavelmente, mesmo que você tivesse anestesia, ainda assim você iria se encolher se estivesse assistindo alguém te circuncidar. Só de olhar pra alguém. Só de ver outra pessoa passar por isso já me encolho. Isso é loucura pra mim, cara. Não, é que rituais e transições têm muita importância. Está no centro das culturas tradicionais. E eu tenho uma boa história para te contar. Uma vez eu trouxe 7 clientes comigo para uma tribo, alguns clientes, porque eu faço, sabe, oficinas de psicologia e essas coisas. E eu disse, olha pessoal, se vocês quiserem fazer algo especial, a gente pode fazer algo especial. Se circuncidem. Nada de circuncisão. Mas é onde isso acontece. Então eu os levei para a Etiópia e para as tribos dos crocodilos. E o que aconteceu foi que eu expliquei para eles todas as regras de comunicação e todas essas coisas. Mas tinha uma garota que tinha, sabe, um certo transtorno de personalidade, muito alta, muito bonita, muito carismática, precisava de atenção o tempo todo. E o filho do chefe da aldeia se apaixonou por ela, claro, certo? Então, e ela gosta da atenção, sabe? Então, no último dia, na última noite, na manhã seguinte, a gente deveria voltar, certo? Mas precisamos ser escoltados. Não sabemos como voltar a pé. Precisamos da ajuda do filho do chefe, certo? Então precisamos dele. Mas o cara está apaixonado por uma das minhas garotas, sabe? Uma das minhas clientes. E então, na noite passada, ele estava bêbado. Ele trouxe uma bebida alcoólica estranha para a aldeia. Então, a aldeia inteira estava meio bêbada, o que é um sinal muito ruim. Não é bom porque pode dar errado muito, muito rápido. Todos eles têm armas. Todos eles têm fuzis Kalashnikov. Todos eles começaram a beber. Eles não querem que a gente vá embora na manhã seguinte. E meus clientes, eles não estão cientes disso. Mas como eu tenho experiência, eu sei que talvez esteja vindo um grande problema, uma situação perigosa. Então eu só estou olhando para isso, tipo, como é que eu vou sair dessa? Então são tipo 8 horas e todo mundo quer dormir. E então, às 8 horas, o chefe, o filho, como é que chama? O filho. O príncipe. Vamos dizer o príncipe. Ele está acordando a gente, tipo, ei, acorda. E normalmente nunca fala assim com a gente porque é muito respeitoso. E agora ele está meio estranho, parece bêbado. E agora todos os meus clientes estão tipo, isso é estranho. O que está acontecendo? E agora fico tipo, ok pessoal, sigam meu exemplo. Façam o que estou fazendo. Apenas sorriam, sigam, digam igual, não mostrem medo. Só sorriam, acenem com a cabeça, não entrem em pânico. Não façam ele se sentir rejeitado porque esse cara não está aceitando deixar essa garota ir. Então, se todos nós o rejeitarmos, ele vai se rebelar contra a gente. Ele vai tentar nos controlar à força. E isso é muito perigoso. Você não faz ideia do que eles podem fazer. Não existem regras aqui. Estamos absolutamente sozinhos. Ninguém sabe exatamente onde estamos. Então nós vamos até lá. Ele nos acorda e quer que a gente se sente bem no meio da aldeia. E todo mundo está com medo. Eu digo, não mostre que está com medo. Apenas relaxe, sorria. Só siga o meu exemplo. Eu só estou tentando ver o que ele vai fazer. E ele traz uma cabra viva. E eu penso, Jesus, chegou a hora do sacrifício. Então, tipo, e todo mundo está tipo, o que ele vai fazer com a cabra? Eu digo, só sorria. Então se prepare, ele vai matar a cabra. Certo. E provavelmente a gente vai ter que comer. E eles dizem, não, eu não quero comer, não tem escolha. Então só acene com a cabeça e sorria.
As pessoas estão bêbadas. Não é bom. Então eles matam a cabra. O sangue vai para todo lado. E aí uma garota não está se sentindo bem. Bem, então eu só digo para ela: só feche os olhos, finja que está dormindo. E então eu digo: agora precisamos fazer com que ele acelere o processo de luto. Precisamos fazer com que ele aceite que vai perder a garota e que vamos embora. Ele não está pronto para aceitar isso. Então, se ele sentir que o rejeitamos agora, estamos mortos. Precisamos ficar próximos. Então, em vez de nos afastarmos dele, devemos ficar perto dele. Mesmo que estejamos com medo, mesmo que não queiramos comer nada, você não está com fome nenhuma. Fique perto. E então ele cozinha o bode e ninguém está com fome. E ele joga alguns pedaços de carne na nossa frente. Parece que ninguém quer comer. Eu digo: coma, finja que está comendo. Você está feliz. Então todo mundo fica assim. Eu digo: bom, só continuem comendo. Todo mundo está feliz. Façam ele feliz. Ele está de luto agora. Só deixem, relaxem. Nada de álcool. Ok, não aceitem álcool. Só precisamos fazer a festa acabar. E então, depois de algumas horas fingindo comer e coisas assim, o clima vai esfriando. Todo mundo fica cansado e vamos dar um grande abraço coletivo no príncipe. E agora estava tudo bem. Esse foi um dos momentos mais assustadores porque não era só por mim, era pela segurança de todos, com certeza. É. E então, na manhã seguinte, ele aceitou, você sabe, nos acompanhar de volta. Mas foi nesse momento que eu disse: nunca mais vou levar ninguém comigo para nenhuma tribo. Não te culpo. Fiquei surpreso com o que fez, mas entendo que foi um experimento. Bem, eu conhecia essa tribo há muitos anos. Sabe, era a tribo mais segura que eu conhecia. Mas o problema é que essa garota quebrou as regras que eu estabeleci. É uma regra psicológica muito específica que eu expliquei. Existe uma distância, existe uma maneira de fazer isso. Você não pode dar presentes. Ela estava dando presentes enquanto eu, sabe, não estava olhando. Ela corrompeu tudo. Apenas uma garota. Ela colocou todos nós em risco. Muito perigoso. Então, uma mente pode colocar toda uma vila em risco só por causa de uma pessoa. Então, psicologia para mim é como se você tivesse que ser extremamente preciso, porque o cérebro é muito poderoso. Então, isso é uma das coisas mais assustadoras que existem. Isso é fascinante, cara. Algumas dessas tribos, quero dizer, a vida é vista de forma diferente lá. Como é que chama? Como é que eles chamam? Tipo, bebês mingi? Se os dentes de cima nascem primeiro, matam o bebê, mas isso não ocorre em todas as tribos. Tô falando só de uma, mas outro dia vi fotos dos meus filhos nesse porta-retratos atrás de você que ninguém consegue ver, mas que fica passando fotos. E eu estava olhando uma foto do meu filho e pensei: ah, sim, antes dele ter qualquer dente. E aí fiquei pensando: espera, ele provavelmente tinha 1 ano e meio, talvez 2. Não lembro exatamente a idade dele, mas sei que não era um recém-nascido. Eu não faria isso. É triste pensar em criar alguém por 1 ano e meio e quando os dentes de cima nascem ter que matá-lo. É simplesmente terrível, é. Sabe, os humanos acreditam em coisas. E uma vez que existe uma crença dentro da mente humana, ela é muito resistente. Então, na cabeça deles, se os dentes de cima estão nascendo antes dos outros, é como se fosse o demônio vivendo dentro do bebê. Infelizmente, você precisa matar o bebê. Mas, sabe, é só que, mesmo assim, humanos acreditam em coisas, sabe, até hoje. Sabe, quando a gente fala sobre isso, é engraçado porque as pessoas dizem: ah, meu Deus, é só porque eles são primitivos. E é tipo, sim, mas você também tem, nós também temos crenças aqui que não fazem sentido nenhum. Claro, daqui a 50 anos vamos rir disso, mas agora acreditamos em coisas que não fazem sentido nenhum. Então, os humanos sempre acreditam em coisas para criar algum tipo de significado. O problema é que, às vezes, isso não tem nenhuma conexão com a realidade, e você pode causar muitos danos, igual hoje em dia. Esses clãs cazaques que você visitou são fascinantes. Eles sequestram suas esposas. Então eu pensei, quer dizer, eles também têm casamentos por amor, mas achei notável. Os casamentos por sequestro tendem a durar mais do que os casamentos por amor. E pensei, por que isso acontece? Talvez pessoas mais tradicionais façam o sequestro, e por terem esses valores têm menos chance de se separar. Quer dizer, é curioso que uma mulher que você literalmente sequestra na rua tenha menos chance de se divorciar de você do que alguém que se apaixonou por você desde o início.
Bem, você sabe, esse é um assunto realmente polêmico. Se você perguntar do que se trata para alguém com certas ideologias hoje em dia, sabe, eles vão dizer que é porque as mulheres são vítimas. Por causa desse tipo de coisa, sabe? E claro, eu nunca vou aprovar o sequestro de pessoas. É só que as culturas são complicadas e é muito fácil julgar, sabe? E eu acho que esse é um dos maiores desafios pra mim quando você conhece alguém, é evitar o julgamento. É muito difícil. Porque a gente já vem com valores, já vem com prioridades, já vem com uma versão do que é bom e do que é ruim. E você está dentro de uma casa com um casal e eles estão explicando do nada, tipo de forma bem casual. Eu sequestrei ela. E aí ela disse, ele me sequestrou. Tipo, sequestro de verdade, tipo, não de verdade, tipo, sequestro de verdade, tipo, mas isso é um crime. Não, é só assim mesmo, sabe? Eu estou tão feliz, então é tão fofo. Eu disse, mas você falou que estava chorando? Mas é um choro normal ao ser sequestrada. Tipo, como você quer que eu entenda isso, sabe? E pra mim, é isso pra mim. Quando você conhece pessoas que são diferentes de você, você vai pra culturas diferentes e tem essas coisas bem na sua cara, isso realmente te força a pensar, tipo, o que é realmente bom e ruim? Como você define o que é bom ou ruim? Você julga rapidamente? E claro, todos nós temos nossas preferências, sabe? Todos nós temos nossos valores, e tudo bem. Existem culturas que eu gosto mais do que outras porque combinam mais comigo. É mais natural pra mim. Mas isso não significa que seja errado fazer algo diferente. E isso é difícil pra gente entender, muito, muito difícil. Mariana Van Zeller participou desse programa, ela apresenta Traffic no Nat Geo. Já viu? Sim. Ela fez um episódio sobre, acho que foi o Laos. Posso estar enganado. Mas enfim, no Laos acho que a tradição deles também é sequestrar as mulheres e eles fazem isso na rua mesmo. O problema é que agora também existem muitos sequestros de verdade, tipo gangues chinesas sequestrando as mulheres e vendendo elas na China. E ninguém faz nada porque aqui, se alguém está sendo sequestrado na rua, todo mundo para. As pessoas vão intervir porque isso não é normal. Mas lá, como pensam, alguns vão dizer que é coisa de família ou que ele vai pedi-la em casamento. Mas na verdade não, é só um caso ruim mesmo. Sim, é. Eles tentam lidar com isso e há organizações voluntárias que dizem parem com os sequestros. Se você vai fazer um casamento por sequestro, organize isso para que aconteça fora da sua casa, onde tem pessoas que conhecem, tipo, sabe, não faça isso na rua. Se vir um sequestro na rua, você intervenha mesmo achando que pode ser um pedido de casamento só por precaução. Então é uma quantidade absurda. Quero dizer, é simplesmente um cenário maluco em que isso foi transformado em algo que nunca deveria ter sido. Não é fascinante? Tipo, os humanos inventam essas coisas. Eles simplesmente inventam isso. Tipo, sabe de uma coisa? Vamos fazer isso. Vai dar certo. E todo mundo fica tipo, acho que é bom. E eles simplesmente fazem. Na verdade, agora fiquei curioso. Eu deveria pesquisar isso, mas provavelmente começa com um conto popular em que algum príncipe antigo sequestrou a princesa e blá blá blá. E aí eles pensam, quer saber? Vamos todos fazer isso. Vamos fazer isso, pois dizem que assim se alcança um casamento abençoado. Depois, por 1000 anos, sequestram a noiva de outra tribo. Tudo fica bem porque todos ficam felizes, tanto faz, quem liga. Agora vivemos em uma civilização onde isso não é mais necessário, mas ainda é tradição. Há uma tribo, acho que também no Laos e no Vietnã. Eles são chamados de Hmong, tipo Hmong. É meio difícil de pronunciar, mas tem um H mudo na frente, ou quase mudo. Sim, eles são de uma tribo das montanhas. E durante a guerra, eles ficaram do lado dos Estados Unidos contra os comunistas, então muitos deles se mudaram para Michigan, de onde eu sou. Muitas pessoas asiáticas não são chinesas, e sim Hmong. E eles também fazem essa coisa de sequestro, e não que houvesse muitos casos assim em Michigan, mas eu tinha um amigo que também era Hmong, e ele disse, ei, se algum dia eu pedisse minha namorada em casamento, vocês ajudariam a sequestrá-la? E eu lembro de comentar isso com nossos pais, eu e os outros caras, e eles disseram, de jeito nenhum. Vocês vão ser presos e jogados na cadeia. E a gente respondia, é assim que fazem. Estávamos no ensino médio, então nunca aconteceu, éramos muito novos. Mas pensei, cara, eu meio que quero, isso é tipo uma coisa da minha lista de desejos, mas não quero sequestrar sua esposa pra você. Topo, desde que não nos metamos em encrenca. Eu seria o motorista da fuga. Não, é surreal. Parece um filme.
Olha, se for realmente tradicional e fizer parte da coisa e todo mundo estiver participando e, sabe, a mãe estiver lá batendo palmas na varanda, tudo bem. Mas se alguém, assim que alguém começar a chorar, eu tô fora. Bem, era exatamente isso que eu ia dizer. Tipo, chorar é como se talvez tivesse algo errado, sabe? Talvez tenha passado do limite. É, exatamente. Não, é assustador pra caramba. Eu sei que estamos ficando sem tempo, mas eu tenho mais algumas perguntas aqui. Com certeza. Você foi à Namíbia. Aquele homem na vila era pelo menos uma cabeça e meia mais alto que você, e você já é alto. Que altura você acha que ele tinha? Provavelmente 2,20 metros ou 25. Quão comum é isso? Porque eu imagino que, se você vive como caçador-coletor, não deve ser fácil conseguir, sei lá, 5.000 calorias por dia, ou o que quer que alguém desse tamanho precise para ser tão grande. Sim. Isso foi louco pra mim. É o cara mais alto que já conheci. Acho que ele era tão alto. Eu me lembro... É um Himba. É uma aldeia Himba. E eu fui lá e eles vivem em um tipo de... que é chamado de kraal. O kraal é como um círculo feito de madeira, sabe? E tem um círculo interno dentro dele. É construído como uma célula. Então eu chego na frente desse kraal e fico tipo... Oi... E eu estou tentando ver se tem alguma coisa, sabe, se mexendo. E eu vejo, e o kraal é realmente alto, sabe, a cerca de proteção. Ela é bem fechada. E eu vejo o topo da cabeça se mexendo. Eu fico tipo, eles estão em cima de alguma coisa? É. E só vejo o topo da cabeça dele. Ele abre e esse cara entra. Ele parecia um gigante com um corte de cabelo estranho. Tipo, ele era muito engraçado. E não, é isso. Não, é raro. Não era comum. Ele era o chefe da aldeia, mas não sei como ele tinha essa genética, mas é incomum. É, eles não são tão altos assim. Eu fiquei curioso porque proteína deve ser meio difícil de conseguir. Calorias também devem ser meio difíceis de conseguir. Quero dizer, aquilo era quase leite. O leite é a base das calorias deles. Então essa é a maior parte da dieta deles. É leite. Esqueci de perguntar sobre os banhos de fumaça usados para evitar mau cheiro. Isso era feito pelas mulheres da tribo, certo? Isso é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Sério. Tipo, eu fiquei assim... Eu não conseguia acreditar nisso. Eu tive que pausar e voltar porque eu fiquei tipo, espera aí, eles estão mesmo... Eu estou entendendo o que eles estão fazendo. Basicamente, elas vão se casar, certo? As mulheres, e elas não querem ficar com cheiro ruim. Então elas simplesmente acendem uma fogueira e ficam sobre a fumaça. Eu não sei. Me fala, me explica isso. Então, essa mulher era como o cara alto, cujo nome é Quaio. E essa era a esposa dele. Certo. Então eu queria conversar com a esposa dele, sabe? Eu estava com um tradutor comigo. Eu entro numa cabana e ela está tentando, sabe, acender o fogo e mexendo em uns pozinhos. E eu pergunto, o que você está fazendo? E ela diz, eu vou tomar banho. E aí eu fico tipo, onde? Ele diz, um banho de fumaça. Tá, banhos. É, claro. Sim, um banho de fumaça. Ok, e daí? E ela diz, tipo, está entre as minhas pernas. Eu fiquei tipo, ok, você quer tomar banho entre as pernas? Ele disse, sim, para ficar limpo. É. Ok, então você quer limpar entre as suas pernas, suas partes íntimas com fumaça? E ela diz, é. Eu fiquei tipo, por quê? Ela disse, bem, obviamente porque eu quero estar limpa para o meu homem. Eu falei, mas você não lava com água? E ela disse, não, você é louco. Tipo, desculpa, tipo... Que esquisito. Vocês lavam aí embaixo com água. É tipo, e é muito louco dizer isso. Lavar com água não faz sentido nenhum. Tipo, água? Não, você bebe água. Você não lava com água. Então não faz sentido nenhum. Não existe conexão entre um banho e água. É tipo, tá bom. E tipo, você vai e ela vai mostrar, ela senta bem na frente desse pequeno, sabe? Fogo com fumaça. É só um pouco de fumaça com um tipo de tempero nela. E ela coloca tipo um pano por cima pra manter a fumaça entre as pernas. E ela continua conversando comigo. Tipo, sabe, ela está se banhando, sabe, desse jeito. Eu fico tipo, ok. E depois Quaio, o cara alto, entra e eu fico tipo, e de repente eu não sei se eu posso. Tipo, isso é permitido? Ela está tomando banho comigo? Isso é ruim? Tem alguma coisa de traição? E eu fico tipo, desculpa, Quaio. Ele, tudo bem, tudo bem. Tipo, beleza. E depois que ele diz, tipo, eu também preciso me limpar. Tipo, beleza, você vai tomar um banho de fumaça. Ele diz, não, vou passar gordura em mim. Gordura. Eu disse, como assim gordura? Ele respondeu, olha pro meu colar, eles usam colares grandes.
Viu? Não tem mais gordura no meu colar. Eu fico tentando entender do que ele tá falando. Eu digo, tá bom, você não tem gordura no seu colar. Eu perguntei o que ele queria dizer e ele respondeu que precisava da própria gordura. E ele vem, pega uma tigelinha com um pouco de gordura animal misturada com leite, leite azedo. E é meio preto, todo oleoso e tem um cheiro muito ruim. Essa era a minha próxima pergunta. Parece que o óleo dele é assim. E eu fico tipo, ok. Ele diz, tá vendo? É muito melhor. Agora estou pronto para agir. Exato. Aí perguntei, ok, e se você não fizer? Ele respondeu, todo mundo vai rir de mim. Eu não posso simplesmente sair assim, sem gordura no meu. Como eu vou ficar? Tipo, eu nem percebi, você é sempre linda. É, uau. Mas é só que, sabe, isso é tão fascinante pra mim. Tipo, a realidade, como os seres humanos conceituam uma realidade e acreditam nela. E isso é o padrão. E é como se você tivesse que. Você tem que ver pra acreditar. É tipo um banho de fumaça para as partes íntimas femininas. E eu preciso usar toda a minha gordura. Caso contrário. É como se eu saísse sem calças. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então é só, ok, agora vocês estão bonitas. É tipo, estamos bem. Eu fico tipo, beleza, então vou deixar vocês se divertirem. O cheiro naquele quarto de casal deve ser de outro nível. É bem interessante. Cara, aquela tribo tinha rituais muito loucos, inclusive um de passagem. Queria ter falado disso antes. Incluía colocar intestinos de vaca na cabeça dela. Sim. Mas aí eles arrancaram 2 dos dentes debaixo dela com uma pedra e um martelo de pau. Depois passaram esterco de vaca no cabelo dela. Fiquei com pena da garota. Foi um dia difícil pra ela. Outra história bem interessante essa aqui, sabe? Essas meninas mais novas, elas queriam se tornar mulheres de verdade. Então, nessa transição, elas precisam fazer algumas coisas e mudar o cabelo. A configuração do cabelo indica onde você está na estrutura social. Então, quando você é uma jovem e tem as tranças na frente parecendo chifres, é porque você ainda é uma criança. Quando muda e você troca o cabelo, para as mulheres é de um jeito, para os homens é diferente. Agora você é uma mulher de verdade, certo? Então, elas estavam fazendo esse ritual de mudança pouco antes de mudar o cabelo. Primeiro, nós devemos matar uma vaca. Devemos pegar a pele da barriga. Um dos chefes da aldeia deve ler o futuro dentro da pele. Ah, sim. Eu esqueci dessa parte. Sim, você deve ler o futuro nas entranhas, na pele e no sangue da vaca. E depois de pegar isso, você coloca em cima da cabeça deles por um dia. Depois disso, eles devem remover 2 dentes. Esses 2 aqui. Nossos 2 dentes de baixo. 2 dentes de baixo. E a maneira de fazer isso é chamando o dentista. Mas o dentista é só um cara com uma pedra e um pedaço de pau. Com uma pedra. E sabe, eles fazem assim e arrancam os 2 dentes. E foi antes de fazerem isso. Eu pensei, ok, vamos assistir a isso. É um grande privilégio. Não é encenado nem nada. É real, de verdade. Meu cinegrafista é muito sensível e respeitoso. Ele pode estar no trabalho errado se for sensível. Ele disse, eu não posso filmar isso, cara. Eu falei, como assim? Ele disse, eu não posso colocar minha câmera na cara dele. Tipo, ela está tendo os dentes quebrados. Mas precisamos filmar isso. É único estarmos aqui para isso. Perguntamos e disseram que estava tudo bem. E ele disse, não vou filmar isso. E eu tive que parar tudo. Eu falei, espera aí. E o nome dele também é Guillaume. Esmia disse, Guillaume, se controla, cara. Vamos lá, precisamos filmar isso. Mas ele eu o convenci, mas ele disse, não posso chegar muito perto porque não posso, é ofensivo demais. Eu falei, tudo bem, então, usa o zoom. Usa o zoom. Pelo amor de Deus, ela realmente teve um dia difícil. Dá pena, pois é muito doloroso. Ainda a sujaram toda com tripas de vaca e esterco. Engraçado que no dia seguinte elas ficam muito felizes e orgulhosas. Dizem, agora sou uma mulher de verdade. E você fica tipo, então estava tudo bem com tudo o que você fez ontem, machucando o rosto e tudo mais. Tipo, tá bom. Sabe, isso faz você pensar, tipo, a gente tem transições aqui. Como a gente segue com a nossa vida? Qual é a estrutura social ou os rituais que, sabe, nos empurram de uma fase da vida para outra? A gente realmente não tem isso. Então é meio que seja feliz, tenha sucesso, sabe? Seja bem-sucedido na sua vida. Mas não é muito claro como fazer isso na nossa cultura. Em outras culturas, é claro.
E então sim, parece que não faz sentido pra gente, e é difícil, e é sofrimento, mas pra eles é motivo de orgulho. Sabe, tipo, eu nunca ouvi alguém do meu círculo dizendo eu queria ser circuncidado com uma pedra. Certo. Mas os jovens pedem isso porque querem fazer parte desse clube de homens de verdade. Então é bastante fascinante. Qual é o próximo projeto no que você está trabalhando atualmente e pode comentar? Estou trabalhando em uma série com a minha esposa. E eu gostaria de mostrar a origem do amor, a origem dos relacionamentos entre homens e mulheres. E eu gostaria de entender, nos lugares mais remotos do mundo, como acontece a seleção, como um homem escolhe uma mulher, como um homem escolhe outro homem e como eles constroem um relacionamento juntos. Então, a origem do amor, a origem do relacionamento íntimo e como o ambiente influencia o tipo de parceiro que você escolhe. Então, dependendo de onde você mora, quais são os desafios, dependendo do ambiente, você vai precisar de certas habilidades, e isso influencia com quem você vai se relacionar. Habilidades de caça, Habilidades de sequestro. todos os tipos de habilidades. Sabe do que estamos falando? Existem várias formas de estar apaixonado, de ter intimidade, de se casar e de ter um relacionamento de longo prazo. E eu quero voltar para descobrir o que é comum a todos os seres humanos. Isso vai ser muito interessante. Acho que o banho de fumaça pode voltar se você retornar. Vai voltar com certeza. Voltou com certeza. Cara, obrigado por ter vindo. Fico muito feliz que finalmente conseguimos fazer isso. Eu perguntaria onde as pessoas podem assistir ao show. E sei que as pessoas vão me perguntar, mas também sei que é só em francês. Então eu tive que assistir com legendas que não estão disponíveis publicamente. Basicamente, sua esposa preparou aquele pacote para eu assistir. Onde quem fala francês pode assistir ao show? Bem, eu diria que eu acho que é divertido assistir, mesmo que você não fale francês. Eu acho que sim. Eu acabo esquecendo totalmente do idioma. Apenas sinta a experiência, sinta o visual, sinta, sabe? Especialmente se alguém ouviu nossa entrevista para captar o espírito do que vamos buscar. As pessoas vão se divertir. Acho que você não precisa entender todo o idioma. Então é só acessar a TV 5 e é tudo de graça. Está tudo online. E são 8 episódios em todos os tipos de clima, caçando com águias a menos 40 graus e todo tipo de coisa. Então na TV 5 o programa se chama Tribal. É tudo de graça. Isso é excelente. Vamos colocar o link nas notas do programa. Talvez você precise nos ajudar a encontrá-lo, já que o Bob não fala francês. Mas sim, com certeza vamos fazer isso, porque as pessoas vão pensar, cara, eu preciso ver isso. Com certeza, e eu concordo. Acho que dá pra assistir tranquilamente sem falar francês. Sinceramente, várias vezes precisei reler as legendas. Mas depois dessa conversa você já tem contexto e pode apenas assistir e entender. 90% do que está acontecendo. É isso aí. Agora que você conhece o banho de fumaça, não vai ficar no escuro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra.